Então vamos começar mais um episódio do podcast Doses de Autocuidado. Vocês já me conhecem, para quem não me conhece, eu sou a doutora Viviane, médica de família, acupunturista. Vamos encerrar o ano com uma convidada super especial, assim, a gente é amiga de muito tempo. Eu já fui paciente dela, ela é minha paciente, a gente vai trocando essas figurinhas, assim, né? E a época faz com que a gente pense um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje, que é sobre nutrição, sobre alimentação. E minha convidada de hoje é a Renata, eu vou deixar ela se apresentar. Diga aí, Renata. Muito obrigada pelo convite, eu sou a Renata, nutricionista, né? Sou amiga da Viviane há alguns anos. Ela é minha paciente, eu sou paciente dela, as nossas filhas são amigas, né? Verdade. As nossas filhas eram amigas antes da gente se conhecer, esse é um detalhe importante. As meninas se conheceram antes e depois a gente se conheceu. E aí tudo virou amizade, né? E é sempre um prazer estar com a Viviane, estar com ela, com a família dela. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que bom! Então a Rê, ela já disse, ela é nutricionista, ela tem uma página com bastante seguidores no Instagram, tá? Na verdade, é muito especial estar com ela aqui hoje, porque quando eu comecei com essa coisa de rede social, de Instagram, ela foi uma das pessoas que me apoiou muito. Nós sentamos para tomar um café um dia só para conversar sobre isso. E ela dizia, você tem que fazer, é importante hoje. E me incentivou bastante, assim. Então, ela tá aqui, ó, bem no meu coração, assim, sempre teve. E esse apoio que ela me deu foi essencial até para seguir com a ideia do podcast. Eu lembro que a gente conversou a gente falou sobre isso, né? E fortaleceu essa ideia de estar aqui conversando sobre temas importantes para que a pessoa lembre de se cuidar. O foco do podcast é sempre essa coisa de que eu preciso dar atenção, ou uma parte do meu tempo, eu preciso me priorizar. A ideia é de que, em vários aspectos das nossas vidas, a gente tem que tirar um momento para o autocuidado, para dar atenção para o nosso corpo, para a nossa mente, para aquela coisa da saúde integral mesmo, assim, né? E eu acho que a alimentação, nutrição adequada é um ponto-chave disso tudo. E eu concordo, porque assim, muitas vezes o que acontece, né? A gente larga de se cuidar, a gente cuida de todo mundo, nós falamos muito sobre isso no café, né? E a gente esquece de se cuidar, só que pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem. Se a gente não estiver bem, nunca que a gente vai ter condições de cuidar do outro. E é um conjunto, né? É atividade física, é alimentação, é saúde mental, né? São as terapias alternativas, Sim. Né? E eu penso que isso tem que ser priorizado, isso tem que ser falado, porque tem gente ainda que não faz nada por ela. E as pessoas sempre acham, né, que cuidar da alimentação é alguma coisa difícil, é uma coisa cara, vamos dizer assim, eu não tenho como ir no nutricionista, eu não vou seguir uma nutricionista. Aí, assim, né, como a gente é amiga, a gente acaba trocando muitas conversas e a gente encaminha o paciente uma para outra. Exatamente. É muito legal. E aí, nesses dias, eu encaminhei para ela a minha funcionária de casa, que me pediu ajuda, e ela disse assim... mas não sei, será que ela não vai me mandar comer algumas coisas que eu não Tadinha, como? chegou lá Tem uma outra amiga, sabe? Eu vou falar assim, ela não tá aqui, não vou dizer mentira, né? Ela não tá aqui. Que diz assim, eu não vou na nutricionista. Por quê? Ela vai dizer pra eu comer coisas que eu não gosto. E aí, eu não vou querer fazer. Eu vou desistir. Eu sei disso. Então, assim, são muitas coisas envolvidas quando a gente fala de alimentação. Até porque a comida... ela tem um aspecto emocional. Exatamente. Né? É uma coisa muito afetiva. Sim. A comida conforta, né, Vivi? A comida conforta a gente, tanto para alegria quanto para tristeza.
E comer é bom, né, gente? Oh. Meu Deus do céu, comer é muito bom. E as pessoas têm uma ideia que o nutricionista vai restringir tudo, vai cortar tudo. E aí é o grande erro. Na minha opinião, quando o profissional corta, pode ter certeza que vai dar errado. Porque assim, ninguém vai deixar de comer um bolo da noite pro dia. Quem ama bolo? A gente ama bolo, né? Viver com café. Sim! A gente não vai deixar de comer. Só que se a gente tiver equilíbrio, o bolo pode estar ali. Então, o que eu sempre digo? Lapidar pequenos hábitos, fazer um pilar forte. E muitas vezes a gente quer o grande e aí a gente não consegue o pequeno e a gente sofre. E aí sofre assim, por exemplo, agora a gente está numa época em que as pessoas acabam olhando um pouquinho mais para coisa da nutrição, né, da alimentação. Ah, eu quero ir para a praia, onde a gente mora as pessoas têm muito esse hábito, chega janeiro, fevereiro, descer para a praia, né? E aí assim, eu quero estar bem, eu quero ir para a piscina, eu quero pôr uma roupa de banho, um biquíni, um maiô, e eu quero me olhar no espelho e eu quero me sentir bem. Exatamente. E aí acaba recorrendo a receitas milagrosas, né? Tipo, e é o que mais tem. Perca aquilo em 15 dias, use tal determinada suplemento, determinada medicação, e eu acho que são escolhas perigosas, né? Sim, totalmente perigosas, porque assim, o que é o mais comum no consultório a partir de outubro, né? Eu preciso emagrecer para o verão. Gente, a gente não emagrece para o verão, a gente emagrece durante o ano, né? Tudo que for milagroso, vocês correm, porque vai dar errado, né? Mas é a cultura, né? De deixar para a última hora, para eu ter um corpo bonito, para eu me olhar no espelho. E nós somos muito imediatistas. Quando se fala, a gente é imediatista para tudo, mas quando se fala em emagrecer, mais ainda. Eu sempre costumo falar assim, a gente quer emagrecer por um vestido de casamento, né? Um exemplo, mas a gente quer emagrecer agora para usar um biquíni. Só que assim, se o biquíni não servir quando chegar o dia, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um maiô, eu vou comprar um biquíni maior, né? Por quê? Eu não construí uma base forte. E aí a gente sofre. Aí eu vou ali, faço aquela restrição, né? Vivo de sopa no verão para emagrecer, porque isso é muito comum. Aí eu emagreço, fico bem 30 dias, depois o que eu faço? Eu como, né? Porque não é sustentável, é sofrido. E é muito aquela coisa assim, né? Tipo, eu emagreci, né? Para ir pro verão, para as férias. Exatamente. E aí, assim, chega nas férias, nas ditas, desci pra praia, aí a pessoa vive de churrasco, fast food, sorvete, tudo aquelas delícias que tem na praia, churros, milho verde, quem nunca, né? Exatamente. E aí, assim, é o que você fala. Cara, eu fiquei, sei lá, 15, 20, 30 dias à base de sopa, que quase sempre são umas sopas horrorosas. As minhas são boas, você não reclama. Não tô falando das suas. Tá, eu nunca vou esquecer uma vez. E quem nunca fez? Assim, a gente já fez, né, Vivi? Claro! Assim, quem nunca recorreu a essas dietas? Mas é pra dar aquela enxugadinha. Aí você vai lá, eu lembro, nunca vou me esquecer. Uma vez eu tava com essa história de perder peso rápido, e aí eu pesquisando na internet, achei uma receita de uma tal de uma sopa. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa sopa, uma sopa do Instituto do Coração. Eu lembro. Cara, aquela receita é horrível. É de comer chorando. Tem um cheiro, aquela junção de coisas. E aí, não, mas eu sou obrigada a comer aqui. Cara, eu nunca vou esquecer. Tomei aquela sopa, parecia remédio, assim, remédio amargo. E aí tomei, acho que era uma semana, não lembro. Aí tem a descrição, né? Até porque a sopa existe, aquela receita existe com um propósito. Quando você acha lá na internet, tá lá. E tá escrito, ela é usada para os pacientes que vão fazer cirurgia cardíaca, que precisam perder determinada quantidade de peso, que precisam... Que tem aquela orientação daquela perda rápida de peso, tanto é que pelo menos na época que eu vi essa receita, nossa, isso faz muitos anos,
dizia assim, não pode usar por mais de tantos dias. Se eu não me engano, era 10 dias, ou era uma semana, não vou lembrar. Acho que são 7 dias. Eu acho que são 7. E aí ela dá aquela determinação, né? Eu penso assim, vou perder essa quantidade, 5 quilos. Se eu não me engano, são 5 quilos que a sopa compromete. E perde. Perde 5 quilos. Perde, até porque todo mundo sabe, e eu acho que hoje a internet e a rede social te fornece, as informações que a gente recebe, elas são muito rápidas. E qualquer pessoa que pesquisar por que você perde peso rápido no início de uma dieta restritiva Porque você vai desinchar. Você vai desinchar, você vai perder líquido. Exatamente. Né? E aí você perde, 5 quilos. E aí você vai pra praia. Bem lindo. Bem, se achando, né? E aí você come tudo que é bobeira. Aí volta com... Indiscriminadamente. E aí como você se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Mas amanhã chega. E aí você volta com o mesmo peso ou com mais peso. Até porque o período de férias você acaba fugindo muito do que é a tua rotina, né? Exatamente, é natural na época das férias você viajar, você sair senão não é o diferente, é sair da rotina. Né? Só que aí você não pode voltar frustrada e cortando os pulsos, que eu sempre brinco, né? É porque assim, o que acontece? Bem que você disse, né? Se você vai ali, saiu da rotina, come os churros, o milho, o sorvete, isso e aquilo, você vai voltar, digamos, com uns 2, 3 quilos a mais, né? Eu sempre brinco assim, 10 dias depois, se você voltou pro teu peso, tá tudo certo. É sinal que você voltou à normalidade. Sua rotina tá valendo. Porque não é o que você faz num curto espaço de tempo que vai te engordar, né? Cá pra nós. Mas se você não voltou, algo tá de errado. Aí é sinal que deu ruim, né? Como diz a galera aí fora. E é isso que as pessoas não entendem. Quando as pessoas fazem esse ciclo que você disse, acontece a frustração. Aí a gente tá falando de final de ano, virada de ano, férias. Aí a pessoa já começa um novo ano achando que nada mais dá certo para ela. E desistindo, né? Mas se ela tivesse construído uma base forte, né? Pequenos hábitos, gente, a gente não tá falando aqui de nada mirabolante. Nós estamos falando de comida. Qualquer um tem arroz, feijão, carne, banana e maçã, laranja. Pronto. Você emagrece. Sim. Se você tiver equilíbrio, se você conhecer o teu corpo, que é muito comum as pessoas não se conhecerem, sim, né? Elas não sabem o que funciona para ela. A Viviane fez, deu certo, funcionou. A Renata fez, deu certo, eu vou fazer igual. Não, gente, não existe nada igual, né? Aí a frustração acontece. Até porque, né, Rê, cada pessoa é única. Sim, olha a grandiosidade, né? Deixa de ser diferente. E aí, olha que assim, sensacional. Só pensa só, muda muita coisa. Muda, sei lá, o hábito alimentar daquela família, muda a cultura daquela família, muda a rotina daquela pessoa, porque assim, ó, a minha rotina é completamente diferente da tua. Nós temos rotinas agitadas, a sua é mais, às vezes a minha é menos, e assim a gente vai. Só que você tem uma vida, eu tenho outra, não dá pra ser igual. A gente não vai ser. E o que você precisa comer não é o que eu preciso. Sim. Né? Só que aí as pessoas veem o teu resultado. A Vivi foi lá, emagreceu 10 quilos. Meu Deus, o que a Vivi fez? O que foi? Nada. Ela tá dentro da rotina dela. Quantas vezes a gente tentou fazer algumas coisas e não dava certo, né, Vivi? Sim. Até a gente entender o que funcionava pra você. Eu sempre brinco que pra mim funcionaria muito bem eu fazer 2 refeições por dia. Só que hoje não é a minha realidade, porque eu tenho as meninas. Como é que eu não vou almoçar e tomar café com minhas filhas? Não é verdade com você? Sim, e essa coisa engraçada, né? Quando você tem família, sim, independente se você é filho ou se você é mãe, pai, isso já altera, né? Porque, por exemplo, tipo, você diz assim, como eu vou deixar de almoçar e de tomar café com as minhas filhas? Na minha casa, 2 refeições são culturais, eu falo. Exato. Foram hábitos que a gente construiu juntos. E assim, ó, e é um hábito da minha família, da família que eu construí, depois que eu casei, depois que eu tive filhos. Então é assim, a gente geralmente consegue almoçar juntos. Sim, é igual em casa. E a gente geralmente consegue tomar o café da tarde junto, que foi um hábito que eu construí depois que eu vim pra Lages. Porque assim, lá no Maranhão, a gente não tem esse hábito de tomar café da tarde. Diferente de Minas, né? Que 4 horas da tarde, gente, tem café. E aí eu construí esse hábito aqui. Tanto que quando eu vou para o Maranhão, das 6, a minha mãe já diz, não vai tomar o teu cafezinho? Ai, que delícia. Tipo, entre 5 e 6 horas, o meu corpo já sente a necessidade de tomar café.
Mas não sei se você concorda comigo que esse momento é mais afetivo do que exatamente. É mais o significado de tudo aquilo, com né? Teus filhos, o teu esposo, todo mundo junto. Isso a gente tem que prestar atenção. Da mesa posta, né? Para aquela rotina. E aí as pessoas sempre ficam, né, naquela coisa, poxa, então, que é isso que você disse, então para eu emagrecer eu vou ter que deixar de tomar café com a minha família, eu vou ter que deixar de almoçar com a minha família. Isso não existe, gente. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo, são laços afetivos que a gente precisa construir e a comida faz parte desses laços. Com certeza. Né? É tão bom a gente poder almoçar com a família, né? Lá em casa também a gente tem 2 refeições juntos, né? Às vezes o café da manhã e o almoço é sagrado, como na tua casa, e às vezes vai para de noite. Então, horas vai ser o café da manhã, horas vai ser a parte da noite. Só que aí a pessoa quer mudar tudo, né, Vivi? E essa mudança de rotina, quando se fala de alimentação, não tá certo. A gente tem que adequar dentro da rotina da pessoa, para ser uma coisa prazerosa, para ninguém se estressar. Porque uma coisa que está fora da minha rotina não vai servir por muito tempo. Sim. Né? A gente não vai fazer nada mirabolante, a gente vai sofrer por isso. É por isso que eu vejo tanta gente frustrada quando se diz com relação ao emagrecimento, a perder peso, porque ela quer sair de um ponto A e ir para o X, Z imediatamente. E não vai construir. E ela tem que... E é um processo, como tudo... Sim, a palavra processo no dicionário, né? É uma construção. Construção. Eu sempre digo assim, né? Você não construiu o hábito alimentar que você tem do dia para a noite. Sim, os estudos falam que são em torno de 66 dias você fazendo todos os dias para você começar a entrar no automático o novo hábito. Gente, são 66 dias, e daí não são 5 dias que depois você vai lá e chuta o balde. E você imagina assim, ó, eu vou bem além desse tempo, porque assim, eu acho que a gente começa a construir o hábito alimentar quando a gente é criança. Com toda Logo certeza. Que os pais e as mães da gente, os nossos pais, eles começam a introduzir o sólido, né? Nos 6 meses, 7 meses. Isso. Algumas crianças um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é essa época, né? E aí, claro, hoje, assim, você tem N fórmulas de ir lá introduzir BLS, não sei o quê, criança. E daí tudo isso, eu sempre gosto de destacar que assim, tudo isso precisa ser conforme se encaixa na tua rotina, conforme se encaixa em como aquela família funciona. Não é BLS, é BLW. Que é aquele que a criança vai comendo com a mãozinha, né? Exatamente. E aí, assim, por exemplo, na minha casa, isso nunca funcionou. Lá em casa também não. Por quê? E é uma coisa particular minha. Eu colocar pra mim aquela criança sentada e comendo e jogando comida no chão, aquilo não ia funcionar pra mim. Pra mim também não. Cara, eu sou neurótica, aquela comida no chão ia me dar uma agonia tão grande. É por isso que a gente combina. Não ia dar certo. Mas outras coisas, mas tem família que dá certo, que a mãe não vai se importar, que a mãe... E tá tudo certo. E quer dizer que os meus filhos não comeram com a mão? Não! Comeram. Eu não vou fazer a refeição principal, o almoço, colocar ali a cenourinha, mas eu pego um pedaço de maçã e entrego pro meu filho. Eu pego um ossinho de galinha, quem nunca, né? Pra criança ficar ali. Então, assim, foi o que se adequou à minha rotina, ao meu hábito, né? De familiar mesmo, porque são coisas que a gente aprende na nossa casa com os nossos pais e que a gente, de alguma forma, algumas coisas, acaba reproduzindo nas nossas famílias, né? Você falou uma coisa muito importante, desculpa te cortar. Sabe o que eu percebo? A gente construiu isso com os nossos pais. Sim, sim. E as pessoas, quando querem mudar de vida, de hábito, parece que elas estão quebrando esse laço por fazer diferente. Olha o grande erro aí. A gente não vai deixar de fazer algumas coisas dos nossos pais. Você concorda comigo? Concordo. Né? E aí a pessoa também sofre por isso, porque teve uma construção, sei lá, de 20 anos, de 30 anos. E parece que a pessoa está quebrando esses laços familiares, que isso é muito importante. E para algumas pessoas isso é fácil, né? Tipo assim, eu não concordei com nada como os meus pais se alimentam, como... Tá tudo bem também. Beleza. Então é mais fácil. Mas para outras pessoas é assim, tipo, poxa, eu vou deixar de... Uma coisa que é comum aqui, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falava para os meus pacientes.
Você também não é daqui, a Renata é de Minas Gerais. E aí, eu não sei se lá em Minas tem, mas aqui o hábito do churrasco no fim de semana é uma coisa cultural. Tá incrustada lá em Minas não tem tanto igual aqui, mas na acontece. tradição das pessoas. E assim, chega no domingo, churrasco, a maionese, farofa, arroz, pão. E isso tá ali, tipo, tem famílias em que, se não tiver o churrasco de domingo, parece que o domingo não aconteceu, Exatamente. né? E aí, quando a gente começa, que um paciente te procura, ou que você indica para o paciente, ou que ele é hipertenso, que ele é diabético, que ele tem uma necessidade de cuidar, todo mundo tem, eu acho que isso é uma necessidade que tem que ser geral, mas em alguns pacientes... Tem patologia ou não. Sim, mas algumas pessoas acabam que você tem que ou você faz, ou tua saúde, o teu estado de saúde vai piorar, né? E aí, quando você chega e diz assim pra ela, tá, me conta como é que é a tua alimentação no consultório. E aí ela diz assim, e tal. E aí, assim, como é o fim de semana? Ah, não, tem churrasco todo final de semana. E aí, pra ela romper com aquele laço do churrasco no fim de semana, porque daí eu sempre falo assim, pode churrasco? Pode, com exceção. O problema é que, se você pensar que num mês temos 4 ou 5 domingos, e que no ano a gente vai multiplicar 52, isso por 50 né? e poucos domingos, assim. Isso não é mais uma exceção. Isso já é um hábito. Concorda comigo? Concordo com você. E esse hábito, pensando no hipertenso, qual que é o problema aí? O excesso da carne vermelha e o sal. E o sal. A conjugação dos carboidratos, né? Uhum. E é difícil, né? É difícil. E aí, assim, e claro que, tá, e daí? Como eu rompo esse laço cultural, esse laço familiar? Eu não vou mais participar dos almoços de domingo da minha família? Ou o almoço de domingo da minha família vai ter que ser modificado? Aí a gente chega num ponto que eu acho que é crucial, que é escolha inteligente. Exatamente. Né? Então, eu não preciso deixar de fazer o churrasco, mas de repente... escolher a carne mais magra, diminuir o sal, diminuir o sal, mudar a forma de temperar essa carne, não precisa ser sempre sal grosso. Quem sabe um tempero tem molhado. outros temperos. Exatamente, né? Aumentar a quantidade de ervas, que aí diminui a quantidade de sal. E aumenta o sabor, né? Exatamente. Aumenta o cheiro. Eu sempre colocava para os meus pacientes que dá muito... melhora o paladar, o olfato, né? Exatamente. Então você sentir o aguçou cheiro olfato, daquela comida bem temperada, já começa a parecer que tá, nossa, isso tá muito bom. E aí é isso, tipo, tá, você não precisa romper definitivo. Talvez até em alguns momentos, para início de construção de hábito, então tá, vamos diminuir aí a frequência dos churrascos, vamos fazer outras escolhas, tipo, vamos colocar uma outra, um outro tipo de alimento. É fácil? Não é, ninguém tá dizendo isso. Porque você largar isso, Vivi, e ir para um hábito novo... 100% do zero, né? É difícil. É difícil. E tem mais, né? Tem gente que sofre. Sim. E para algumas pessoas realmente é sofrido. Para outras, tarefa dada, tarefa cumprida, a pessoa vai e segue. Só que tem que pensar nessa questão afetiva, da emoção, da construção que essa pessoa teve. E eu acho que outra coisa que pesa é a constância, né? A constância... Tem muita gente que tem constância para muita coisa ruim e não para coisa boa. Né? E nessa coisa do hábito alimentar, porque, por exemplo, você diz assim, para algumas pessoas é fácil. Você dá uma tarefa, ela vai cumprir, mas geralmente essas pessoas que cumprem isso com bastante rapidez, elas têm um objetivo, uma meta a ser alcançada. E aí, às vezes, isso pode ser uma armadilha, né? Exatamente. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque ela vai cumprir. Eu tenho uma meta, vamos supor. A minha meta é usar aquele determinado vestido no casamento. Mas aí lembra que eu te falei. Aí essa meta é boa. Para algumas pessoas, meta dada, meta cumprida. Para outras, ela vai vendo que não está sendo fácil, ela vai comprar um vestido maior. E desiste. A minha mãe sempre dizia assim, eu não compro quando eu vou comprar uma roupa. A minha mãe, ela tem um hábito, ela adora ir provar roupa nas lojas, né? Adoro. Preciso conhecer sua mãe. Ela saía passear, e aí ela podia não comprar, mas ela ia lá e provava, né?
E aí ela dizia assim, se o meu número que eu costumava usar ficou pequeno, eu não vou comprar um número grande. Eu vou emagrecer. Eu tô gosto exagerando. dessa ideia, mas tem que ter cuidado. Claro, claro. Eu Mas você gosto. imagina que assim, né? Se Errada cada ela vez não que tá. você for. Não, porque se Errada cada sua mãe vez que não você tá. for provar e aquela roupa tiver. Ah, eu uso 42. E aí você vai lá, os 42 tá apertado. Não, mas então. Aí a vendedora, ela é uma pessoa super Rápida, esperta, rápida. inteligente. Ela diz assim: Elas são oh, treinadas mas eu pra tenho isso. aqui um 44, vê se te Ah, serve. quem sabe fica mais confortável. E esse aqui é assim, é um 44 pequeno. Já viu essa? 44 Já. pequeno. Ai, essa frase é medonha. Depois eu vou contar uma história que passei por ela, tá? E aí, a pessoa vai do 44 pro 46, pro 48. E aí você se perdeu. E quando ela se dá conta, opa, peraí, o que aconteceu, né? E aí ela sempre pensa, o que aconteceu? E não foi assim, do dia pra noite, no estalo. Você não engorda, gente, em uma semana. Isso não existe. A gente vai engordando 1, 2 quilos, a gente vai fazendo de conta que a gente não tá vendo. Né? Aí quando o caos instala, aí eu corto os pulsos. Daí eu quero morrer, né? Eu quero morrer. É bem isso. Mas eu tenho uma história assim, eu já fui acima do peso, né, Vivi? Você sabe disso, Sim. né? Eu já te contei. Eu já pesei 80 e poucos quilos. E eu lembro, como se fosse hoje, toda vez que alguém fala em numeração de calça, eu fui numa loja, eu morava em Joinville, tá? Cara, não dei ideia nada. E aí, gente, eu cheguei lá, eu usava 40, 38, né? É um número, prestem bem atenção, é um número. Aí eu cheguei e pedi uma calça 40. A vendedora olhou pra mim de cima e embaixo, coisa assim, não vai servir? Ela disse? Não, ela não falou, mas tava Só olhou, tava escrito na cara né? dela. Aí eu peguei e pensei, já fiquei com ódio, né? Aí eu já incorporei. Aí tá, aí saí do provador, pedi a 42. Ela tornou a olhar com aquela cara assim, não vai servir, né, gente? E assim eu já tava bufando, suando, com ódio, com raiva, aí pedi uma 48. Aí ela serviu. E ela ficou tão feliz na hora, né? Mas foi o estalo dela que me fez entender o que estava acontecendo comigo. Sim. Você concorda? Concordo. Se eu não tivesse ficado com ódio mortal, nem lembro da cara dela, mas eu lembro da loja, sabe? Eu não tinha acordado pra vida. Sim. Né? Então tá vendo que todo mundo passa por isso? E aí a gente tem um ponto, né? Porque que é o outro extremo que eu acho. Que é aquela coisa do servir em um padrão, né? Exatamente. Você sabe que esse número 38, 40 é um padrão. Qual que é o problema de você usar um 48? Sim. Você concorda? Concordo. E aí, assim, a gente aqui, por isso que eu tô chegando nesse ponto, é assim, não é que precisa haver um padrão, todo mundo vestir existe. 38, 40 ou no máximo 42. Mas eu acho que de novo, o que vale e o que serve pra você. Eu podia ter saído dali, aceitado 48 de forma tranquila, mas o que passou na minha cabeça? Né? Nutricionista, concorda? Eu tinha acho que 28 anos, ali, qual que é o padrão do nutricionista? Ontem mesmo eu falava sobre isso com uma colega, né? O nutricionista tem que ser extremamente magro, malhado, isso e aquilo. Mas a minha cabeça era aquilo, né? E era um padrão que não ia tirar minha inteligência intelectual, mas eu tava com aquela coisa de padrão na cabeça. Sim, claro. Você concorda comigo? Sim. Né? E não existe padrão. Eu acho que muito mais do que padrão, nessa forma, a gente que é profissional de saúde, eu acho que é congruência. Exatamente. Porque pensa só, eu tô aqui atendendo o meu paciente e eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Acho que da mesma forma que aconteceu com a Rê, aconteceu comigo. Tipo assim, eu me vi em um determinado ponto, eu tava aqui atendendo meus pacientes, eu atendi muito tempo em unidade de saúde, então a gente atende muito hipertenso, muito diabético, pessoas acima do peso, que te procuram por causa disso ou te procuram por outros motivos e que você detecta que o sobrepeso ou a obesidade é uma das causas ou é um fator de risco para aquilo que aquela pessoa tem, e aí você precisa recomendar.
Alimentação, atividade física. E a alimentação nunca foi. Não é que eu nunca estive acima do peso, não é verdade isso. Mas. Você sempre comeu bem. E eu nunca fui de comer muito. Não. Eu sou meio formiga. Eu não Exatamente, mas você sempre se Mas eu nunca me alimentei. bem. Até porque na minha família eu venho do Maranhão, a gente come muito. A minha cidade é uma cidade litorânea, então a gente acaba comendo muito frutos do mar. Você não come muita coisa, tipo, aqui a gente come churrasco, pão. Não tem isso, né? Lá não tem muitas essas coisas. Então a gente não come uma comida assim exatamente cheia de calorias, né? Exatamente. Pão pra mim só na padaria, né? Aqui o pessoal faz pão, faz um monte de coisa de pão massa, igual macarrão. Eu não sei fazer nada disso. E então era um outro hábito que foi construído na minha família. Mas o que pesava muito pra mim era a questão da atividade física. Então, e foi sofrido, né, Vivi? Foi extremamente sofrido. Então, a questão da atividade física era assim, eu recomendava ao meu paciente, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer uma caminhada, tal e tal e tal. E aí terminava a consulta, vinha aquela sensação de culpa, assim, Droga. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Como que eu tô aqui recomendando pro meu paciente que ele precisa caminhar, se a coisa que eu mais detesto na vida é caminhar? Se eu não faço nenhuma atividade física, se eu me inscrevo na academia e vou uma semana, não vou mais. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. E a mesma coisa em relação à nutricionista, né? Sim. Você imagina, você tá ali recomendando todo um cardápio para a pessoa perder peso. Não tá seguindo. É igual aquela, acho que você vai lembrar, né? Que tinha um programa de humor na TV que tinha a nutricionista assim, isso pode. Tipo um bolão assim, né? E isso é uma coisa que eu sempre penso, sabe? Para eu ensinar, eu tenho que dar um exemplo. Claro, e eu acho que é assim, principalmente que a gente ensina. Exatamente. Né? E eu passei por uma história muito parecida com a atividade física. Contrário de você, eu amo caminhar, eu gosto de caminhar ao ar livre, mas eu tinha uma restrição com a academia. Eu também tinha. Eu tinha, assim, aquele barulho, muita gente, não sei o quê. E eu sempre falo isso, que graças a 2 amigos que eu tenho, eles mudaram essa história. Entendeu? Porque, assim, eu pagava, eu não ia, eu dava todas as desculpas. Quem nunca, né? Levava a roupa para o consultório. Não, vou para casa ficar com as meninas. Aí quando eu já tinha a Maria Alice, vou deixar a Maria Alice sozinha, não. E assim a gente vai fazendo. Só que chega uma hora que parece que a gente é encostado na parede, né, Vivi? Sim, sim. Como é que eu tô cobrando o cara? Como é que eu tô ensinando e eu não tô fazendo? Como é que eu deito à noite para dormir se eu não tô dando exemplo? Né? E aí minha ficha caiu. E outra coisa que eu penso muito, se eu estiver errada, me corrija. A gente não vende qualidade de vida? Sim. A gente não vende saúde? Sim. Né? Tá certo, a gente não tá em vez de ter uma patologia, de ficar doente, mas o que a gente tá plantando? Isso eu penso, sabe? Se eu vendo saúde, ok, meus exames têm o direito de dar errado, mas não por minha culpa. Sim. Eu tenho que estar fazendo a minha parte. Claro. Você concorda comigo? Sim, sem dúvida. E aí, mas na forma que aconteceu com você, aconteceu comigo, o bichinho da atividade física só mudou pra mim. Gente, eu acho que foi a mesma coisa pra você. Quando a gente contratou um personal, né, Vivi? Pra mim funcionou. Funcionou o personal, verdade. Esse meu processo com a atividade física foi assim. Eu nunca gostei muito, porque... ninguém gosta, Vivi, você não é a única. Não, mas tem pessoas que são fissuradas por atividade física, são exceções. né? Você há de convir comigo que a gente tem pessoas que dizem assim, se eu não correr, se eu não fizer isso... Eu morro. Deus o livre, meu dia não funcionou. E comigo não é muito assim. Mas eu acho que é importante reconhecer a necessidade. Exatamente. Como que eu quero envelhecer? Quem que vai me levar no banheiro? Como é que eu quero? É uma coisa que eu passei a fazer, tipo, como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, Gente, daqui... eu não quero usar um mandador. Você quer usar um mandador pra ir no banheiro? Não. Eu não quero. Se eu tivesse... O meu filho que disse assim, mãe... o Arthur, ele disse assim, ontem mesmo ela estava fazendo pra mim, mãe, você vai viver... Acho que até os 100 anos, né? Amém. Falei, então, filho, eu até pode ser, mas desde que eu tenha uma qualidade de vida. Pra chegar, porque se for pra eu estar com 100 anos, um cacareco, não quero. Não, também não quero. Eu quero ser aquelas velhinhas de 100 anos descendo do ônibus da discussão, tá? Exatamente. Quero ir pro bailinho, não sei dançar. Aí, essa questão da atividade física, assim, você... E eu acho que funciona também pra nutrição, para alimentação, é você buscar o que funciona para ti. Exatamente. Então, para mim, a atividade física certa.
para mim, especificamente, como é que esse processo começou? Eu tenho uma amiga que é educadora física, eu comecei fazendo pilates com ela, porque eu também não gostava de academia. Academia para mim era aquele lugar daquele monte de gente... Cara, desculpa o preconceito, sim, eu acho que a gente julga muito, né? Mas era essa a minha ideia, de que era aquele lugar com aquelas pessoas super lindas, saradas, perfeitas. Perfeitas, que estavam lá só para se exibir, né? E você chegava lá, se sentia a pior das pessoas. Às vezes você tinha trabalhado o dia inteiro, você estava acabada, você não tá perfeita, você não tá maquiada, né? Então, meu Deus, eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Você não pensava isso? E aí assim, né? Eu não quero, não vou lá, aquelas gente tudo bonita, eu vou lá. Pela mala acabada, nós Deus o livre, né? Aí você apagava, não ia. Aí, com essa minha amiga, ela tinha um estúdio de pilates. Aí na verdade, a gente se tornou amiga por causa do pilates, porque um colega de trabalho estava fazendo pilates com ela e aí a gente sempre conversava sobre atividade física e tal, e eu dizendo que eu nunca achava uma coisa que funcionasse para mim, que eu já tinha pago a academia e não ia, que eu não gostava muito de caminhar e que foi um hábito que eu nunca construí. E eu acho que também, junto com a alimentação, é uma coisa que a gente constrói na infância. Exatamente. Né? A gente não teve essa oportunidade na infância. Mas os nossos pais, eu não sei se na tua casa, mas na minha, nosso maior incentivo era para estudar. Sim, lá em casa era esse. Então, assim, o que era importante? Atividade física, ó. O que era importante? Era você estudar, ter notas boas para você ter uma carreira. E para você ter um futuro. Um futuro. Exatamente. É isso que é mais importante. Eu lembro... E se a minha mãe assistir esse podcast, ela vai descobrir isso hoje, que eu gaseava aula de educação física, né? Gente, eu sempre tinha uma dor. E o professor caía, a gente é muito convincente, atriz, né? E aí eu pegava e não ia para aula de educação física. Duas. Ia toda uniformizada, porque eu estudava em escola de freira. E aí a gente uniformizava. E como é que você burlava na escola de freira? A gente dá jeito. Porque da educação física era no fim do horário, né? A minha era no meio da aula. Não, e eu sempre tinha uma dor. Eu nunca fiz, gente. Enquanto eu estava no ensino, no Fundamental 1, Jardim, era no meio da aula. Aí você era obrigada. Mas quando era no Fundamental 2, depois, na minha época não era Fundamental 2, era ginásio. Exatamente, a minha também. Quando eu ia pro ginásio, que a gente tinha vários professores, e aí a aula de educação física era sempre a última, ou às vezes era até depois do horário. E eu não ia, né? Eu dizia pra minha mãe que eu tava. E a minha mãe nunca deu bola. Naquela época, não, hoje em dia, acho que até tem nota, né, de educação física. Sim, hoje você naquela reprova, época, né? Da escola você reprova. Naquela época não tinha, então você só tinha que participar, era só frequência. Mas eu não ia. E a minha mãe nunca deu bola. Se eu não ia na educação física, nem questionava. Igual. Então, foi o hábito que eu não construí, então eu não gostava. E aí, quando esse meu amigo, a gente conversando e tal, quando eu comecei a me sentir uma fraude, como é que eu recomendo educação física, como é que eu recomendo atividade física para o meu paciente, eu não faço. Aí ele disse assim, Vivi, por que você não tenta o Pilates e tal? Eu tô com uma professora de Pilates, ela é muito legal e tal. E aí eu comecei no Pilates. E foi o início de tudo. Porque daí eu comecei no Pilates, foi onde eu comecei, eu tinha recém ganhado a Alice, que é a minha filha mais velha. E aí, claro, você tem o primeiro neném, você ganha peso. Normal. Eu lembro que na época dela eu ganhei 12 quilos, quando eu engravidei dela. E aí eu queria voltar ao corpinho de antes, né? E aí eu comecei no Pilates. Comecei, tal, mas daí, quando não é hábito ainda, aí você diz, mas hoje eu não vou. Eu tô cansada, saí da unidade de saúde, trabalhei tanto, acho que vou em casa, acho que vou ficar com a minha filha. Que a gente trabalhou muito, então eu não preciso, eu posso descansar. Vou descansar. Eu já vou ficar... né? O anjinho do bom e o capetinho. Aí eu dizia, não, hoje eu vou descansar. Aí, mas a Cris, ela, que é essa minha amiga, ela é persistente, assim, né? E aí ela dizia, você tá faltando, não sei o quê. E aí ela mudou de lugar. Nesse lugar novo que ela tinha, quando eu não lembro se ela mudou de lugar ou se ela acrescentou
além do Pilates, algumas atividades, tipo, ela colocou uma esteira, tinha uma bicicleta, e aí ela dizia, você tem que fazer, você precisa dessa atividade aeróbica, só o Pilates vai te ajudar, mas precisa mais alguma coisa, a tua função cardiovascular vai melhorar, e tal, e eu resistente. E pior que a gente sabia disso tudo, né? E aí eu faltava. E ela lá no meu pé. Como a gente foi virando amiga, depois de amiga, minha amiga, eu falo, ela se ficava tem liberdade, no meu pé direto. Pega bem. Você tá faltando. Não, mas eu vou, tal. Aí tá. E aí a vida foi passando, foi correndo. Aí ela mudou o estúdio dela de novo. Daí no estúdio tinha alguém de novo só para orientar a parte aeróbica, a parte de musculação, e eu ia, mas daí começou a não funcionar, comecei a faltar, a vida começou a ficar diferente, e aí nessa época eu já tinha 2 filhos, e engravidei do terceiro. Quando eu engravidei do Arthur, foi o filho que eu ganhei menos peso, mas eu já estava acima do peso. Eu lembro que do Arthur eu ganhei 10 quilos e ele já nasceu com 4,3 kg. Então assim, muito era menino, né? Aí, desses 10 quilos. E aí, quando eu ganhei o Arthur, na academia perto de casa, eles fizeram uma aula da mãe com o bebê. Eu lembro. E aí eu comecei a ir. E aquilo funcionou pra mim. Era que eu conseguia ir, mas o Arthur adorava, ele sempre gostou de música, então ele dormia na aula, ele adorava aquilo. E aí aquilo foi aumentando a minha constância. Foi quando eu comecei a me acostumar com a academia. Aí a professora que era da aula de mãe e bebê, a gente começou a conversar e tal, e a gente cogitou a ideia do personal. E aí eu comecei a ir pro personal, e aí começou a aumentar a frequência de idas à academia, e aquilo começou a ficar constante na minha vida. Mas e aí chegou um ponto onde a chave virou. Opa, alguma coisa aconteceu, né? Quando tem um cara que eu sigo na internet, ele diz, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu, né? E aí eu comecei a perceber que o dia que eu não ia, por seja qual fosse o motivo, está faltando alguma coisa. O corpo parece que pede, Tá faltando alguma coisa nesse meu dia. E aí eu me dei conta, não fui pra academia hoje. Opa. É isso que eu tô sentindo falta. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei pra Cris, que é minha amiga, ela disse, eu digo, não, você não acredita o que aconteceu comigo. Porque daí eu sempre dizia pra ela que ela era louca, né? Ora bem, você gostar de correr no esteiro, seu saco, não sei o quê. Eu incomodava ela. Era, né? Lembra da tua história que eu dizia que você era bruxa porque você tomava café sem açúcar? Lembro. Aí a mesma coisa eu dizia pra ela, isso é coisa de maluco, né? Gostar de atividade física, eu acho que isso é igual remédio ruim, remédio amargo. Era essa a minha ideia. E aí, quando virou essa chave, que meu corpo tá sentindo falta de atividade física, eu disse, Cris, você não sabe o que aconteceu comigo. Acho que eu não tô bem, né? Eu preciso de um médico. Tem uma coisa errada, porque eu tô sentindo falta da atividade física. Eu preciso de um médico, eu não tô bem. Aí ela disse, ai, que bom, e vibrou comigo ali. E sim, pro meu processo, ter uma pessoa que estava lá me esperando, eu sempre conto isso, porque assim, o que mudou? O que virou a chave? Por que antes eu pagava academia e não ia? Porque antes era assim, é o meu dinheiro, só eu que paguei, eu não fui, o problema é meu. No momento em que eu tinha alguém me esperando. O que tá, desculpa? Você tá pagando aquela pessoa? Sim, você tá pagando aquela pessoa, mas assim, pra mim, porque tudo começou assim, eu evitava faltar porque eu pensava, poxa, cara, essa pessoa separou esse momento do dia dela para estar ali me esperando e eu vou dar o bolo nela. Eu penso muito isso, porque eu vou às 6 horas da manhã, né? Pra ti deve ser pior, né? Não, é melhor. Não, o peso na consciência se faltar. Exatamente. E eu penso, ele acorda 5 horas, ele vai acordar só para me receber e eu não vou. Eu penso, é uma falta de respeito, se fizesse isso comigo, eu acho que eu ia ficar louca. Odiava. Eu ia odiar. E eu acho que isso fez com que virasse compromisso. E sabe uma coisa que eu penso, que fez total diferença? O personal acredita na gente. Que a gente vai dar conta. Que a gente pode, né? Que a gente pode. E eu acho isso muito sensacional. Né? Eu falo que eles sempre
Por exemplo, quando a gente começa, a gente não dá conta de nada, né, Vivi? A gente morre para tudo, né? E um pezinho lá de 2 quilos, a gente já tá lá morrendo. Aí ele fala, não pegue mais um de 3. Você dá conta? Você consegue. Gente, é sensacional isso. Sim. E essa sensação de conseguir é legal. E, porque essa falação toda não era nutrição, né, o assunto, mas eu acho que cabe muito, até porque alimentação e atividade física, elas quase sempre estão ligadas, né? Eu não gosto muito dessa porcentagem, eu não sei o que 30, você acha. Porque a alimentação é 80%, a atividade física é 20%. Não sei. Eu acho que é um par. É um conjunto. É uma parceria, as coisas né? se complementam. Porque se você ficar só com a alimentação... Ok, você vai emagrecer, mas como você vai emagrecer? Não, e mais ainda, como você mantém esse emagrecimento, né? Porque o que te salva, e é uma coisa que eu tenho observado muito, o que te salva naqueles momentos que você chutou o balde é a tua atividade física. Sim, por isso que eu falo. A atividade física é para aquele momento assim, festei 3 dias seguidos. No outro dia volta ali, vai fazer atividade física, que teu corpo vai começar a reagir e vai aceitar aquilo ali como que não é teu. Foi uma exceção de 3 dias, concorda comigo? Sim. E é bem o que você falou, para manter. Para manter? Exatamente. Eu sempre falo pro meu paciente, mas eu não gosto de atividade física. Ok, você não precisa fazer agora, mas lembre-se, quando a gente entrar na fase de manutenção, você vai precisar dela. E aí é o que eu acho que você deve fazer essa mesma recomendação, descobrir o que funciona. Vai ter gente que vai descobrir que o que funciona é caminhar, só que você precisa descobrir isso, Você tem que tentar. Se você não passar por várias modalidades, você não vai saber o que funciona pra você. E você tem que sentir como se você caminhei. Eu fiquei feliz ou fiquei triste depois da caminhada? Né? Porque no teu caso, você não gosta de caminhar. Como é que mandou você caminhar? Mas hoje eu já descobri que eu gosto mais de caminhar do que de correr, por exemplo. Já tá melhor. Eu adoro caminhar também. Então, assim, aí você vai fazendo esse teste. Porque você não vai gostar de tudo. Impossível, gente. E o principal é reconhecer a necessidade disso. Exatamente. Né? A minha conta para atividade física, às vezes, não é nem a manutenção. A minha conta, literalmente, é como que eu quero envelhecer. Eu quero estar usando um andador, nada contra, pode ser que eu precise de um andador, mas como que eu vou envelhecer? Eu vou precisar de alguém para me locomover, eu não vou conseguir agachar para sentar e fazer xixi. Sabe? Um degrau, mínimo que seja, eu não dou conta. A minha conta é essa. Né? A minha conta, às vezes, tem que ser essa, porque assim, tem muita gente que não entende a questão da manutenção do emagrecimento. Sim. Mas aí quando você fala em envelhecer, ficar numa cama, dói mais, né? Dói mais. E aí a gente entra nessa conversa da alimentação, que da mesma forma como a gente falou aqui de vários exemplos da história da atividade física, também é essa coisa de identificar a necessidade de se alimentar melhor, de fazer escolhas inteligentes e de manter isso. Né? E aí vem as festas, né? Chegou, né? Chegou, né? Natal. E aí a gente come chocolate, panetone. Chocotone. Eu não gosto de chocotone, eu gosto também mais de panetone. Eu sou o tradicional. Também. E aí... então não vou comer, porque eu tô de dieta. Odeio essa palavra. E aí você não come, e aí você acha... Eu acho que esse sentimento de eu não estou inserida nessa festividade toda, ele acaba te sabotando. E ao mesmo tempo, depois eu vou sentar e vou comer. Não dá. É impossível a gente não aproveitar Natal. Natal tem cheiro, né, gente? E aí esses dias eu pensava assim, por que tem comidas que a gente só faz no Natal, né? É a celebração. Né? E não existe você estar ali numa reunião de família, na ceia de Natal, vamos pensar nela. Né? Você vai olhar a mesa, não vou comer nada, não posso, estou de dieta. É terrível, né? É triste, né? Aí é triste. Quem faz isso não entende o real sentido da afetividade. Você não vai deixar de comer. Você não precisa chegar comendo, devorando tudo. Né? Você não precisa comer as paredes na noite de Natal. Você não precisa começar o Natal. Esse ano coincidiu bem
que o Natal vai dar para pegar o final de semana inteiro se você quiser, né? Você pode começar na sexta, aí tem o sábado, já que você for festeiro, aí domingo, que é a ceia de Natal, e a segunda. Aí você já pode emendar, já são 4 dias de festa. Você não precisa morrer de comer todos os 4 dias. Sim, você pode comer tudo que você gosta. E nem todas as refeições, né? Exato, é isso que o povo eu via um faz. post de uma colega e ela dizia isso, você não precisa comer para morrer em todas ou as comer refeições. todas aquelas coisas de alto valor calórico em todas as refeições. Então, se eu vou para ceia de Natal, eu posso mantenha o seu dia. Tomar faço café da manhã, se café você da manhã, toma, o almoço. Do jeito que eu sempre tomo, um almoço. E, de repente, fazer escolhas e opções menos calóricas nas outras refeições para eu poder... Não, eu vou poder aproveitar. E mesmo durante a ceia, você pode... fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas. E você não precisa fazer pratão na hora que você senta na mesa. Vai comendo de pouquinho, vai percebendo o cheiro da comida. Tá, por que eu gosto tanto de, sei lá, de farofa de Natal? Né? É afetivo, às vezes, salpicão, né? Que só tem no Natal. Salpicão. Gente, pega a comida, cheira ela um pouquinho, depois coloca na boca e não mastiga. Olha que sensacional. Eu já lembrei do gosto do salpicão aqui. Já salivou? Já salivei. E aí, outro erro que acontece muito é que agora tem várias estratégias de emagrecimento. E uma delas é o jejum. Aí eu fico em jejum o dia inteiro e eu quebro na ceia de Natal. Gente, eu chego comendo as paredes se eu não tenho o equilíbrio do jejum. Aí, até porque o jejum só funciona se for feito corretamente. Exatamente. Né? Aí o que adiantou você ficar 16 horas, 18 horas sem comer e na tua janelinha de Natal ali 4 horas você comeu como se não houvesse amanhã? É equilíbrio, né? Eu não acho que nós vamos ficar sem uma ceia de Natal, sem o almoço de Natal e sem o resto da semana quem faz a festa em casa comendo as comidas. Não, e você imagina só, né? É sempre um excesso, né? Porque assim, ninguém faz pouquinha comida no Natal. Aí começa também um erro muito grande, Você vai fazer bastante comida, né? Aí funciona assim. Pelo menos na minha casa costumava ser assim. A gente fazia a ceia de Natal. No outro dia, o almoço geralmente era o que sobrava da ceia. Aí arrumava, né? Aí você ajeitava ali uma coisa ou outra, e aí era o que sobrava da ceia. Mas tem famílias que isso se prolonga até o ano novo, né? Exatamente. Porque aí as famílias se juntaram, daí você tá naquele lugar que, tipo, reuniu todo mundo e aí eles ficam. E aí é bem o que você falou, começa na sexta-feira, quer ver esse ano que o Natal Natal no e a fim virada, de semana? vai emendar, aí vai emendar de sexta-feira até a segunda-feira de 2024. Exatamente, exatamente. E aí tem outro erro que eu penso assim, que depois as pessoas se frustram, elas pensam assim, por que eu comi tanto? Porque tá no automático. Sim. Né? Aí a gente está falando de comida, mas a gente não pode esquecer das bebidas, que o álcool nosso corpo não reconhece, que são calorias vazias. E aí, assim, quem só come, ok, quem come bebe, em exagero. Né? Nós não estamos aqui falando para não comer, nós vamos comer. Eu vou comer, não sei você. Eu também vou. Entendeu? Então, assim, mas planejar. Ir para a ceia, pensar primeiro no lado afetivo, de estar com a família reunida. Tem gente que só se encontra uma vez por ano. Sim, tem gente só nessa época. Só nessa época. Tem gente que tem mais de 1 ano, 2 que não estão se vendo. E que vai se ver. E aí a gente vem de um pós-pandemia de alguma forma, né? E o ano passado as pessoas já se encontraram, mas ainda tem pessoas que estão se encontrando só esse ano, né? E aí é bem disso, tipo, se aproveita. Eu acho que a pandemia trouxe isso. A importância de estar junto. Aquela coisa de carinho, de estar a família reunida, abraçar, beijar, que a gente não pôde fazer. Não pôde fazer, e aí quando isso foi tirado de nós, a gente entendeu a importância. E aí acontece esses excessos. E aí é como você fala, quem vai comer bastante, quem vai comer e beber bastante. O que eu penso? Que se você exagerar, é porque você ainda não tem constância no teu processo, na necessidade de uma alimentação saudável. Porque, assim, a gente está falando especificamente do Natal e do Ano Novo, das festas. Exatamente. Mas dezembro já é um mês
Final de novembro já começa, né? Porque as pessoas já começam. As confraternizações, happy hour e isso e aquilo. O que eu faria, sabe? Se eu tivesse um processo de emagrecimento. Pensando em Natal, se eu tivesse as festividades desde o final de novembro. O que eu faria? Eu organizaria. Eu faria um planejamento e uma organização. Sabia? Eu pensaria quantas refeições, quantas exceções eu vou abrir. Né? Olha o nome aí, exceção. Eu faria isso, sabe? Eu faço isso. Eu faço isso até hoje. E assim, você me convidou pra gente tomar um café, sei lá. Nós duas já é mais fácil de tranquilizar. Mas vamos pensar que a gente tá se conhecendo, a gente foi tomar um café. E eu não sabia o que você ia me propor. Né? Se fosse numa cafeteria, a gente já sabe. Ali a gente faz as coisas. Cada um faz a sua escolha. Mas vamos supor que eu vou na tua casa. Na casa. Eu não sei o que me espera. Pode ter tudo ali. Quer ver aqui em Laje, né? As pessoas café colonial, parece que você né? tá no café colonial, né? Quando você vai na casa de alguém. Eu vou comer antes de sair de casa. Gente, uma fruta, faça qualquer coisa. Por quê? Eu não preciso chegar na casa da Vivi morrendo de fome. Eu não preciso olhar aquela mesa que a Vivi montou para comer como se não houvesse amanhã. Eu vou conseguir escolher, porque eu não vou estar com a barriga roncando, querendo comer as paredes. Eu faço isso até hoje, tá, Vivi? Eu faço isso até hoje. E assim, eu vou beber no happy hour. Então eu posso escolher uma opção que não seja fritura. Sim. Você concorda comigo? Para acompanhar a bebida, Para acompanhar você fala, a bebida. Eu posso alternar a bebida com água. Claro. Né? Se eu bebi hoje num happy hour e amanhã eu tenho outro, eu preciso beber? Qual que é o mais importante que eu quero escolher para beber? A nossa vida é pautada em escolhas. E eu acho que o principal disso, o que é importante ali naquele momento? A confraternização. Tá junto, tá junto, exatamente. Só que isso se perdeu. As pessoas, se você falar assim, vamos fazer uma junçãozinha, né? Que é o termo que o pessoal usa aí. O que eu levo? O que nós vamos comer? Né? A gente não pergunta. E aí, de novo, a gente volta porque a gente estava conversando. É o papel afetivo da comida, né? Então, assim, até nisso a comida tem esse papel de conforto. Porque, assim, a gente vai se juntar. Eu tenho um grupo de amigas e aí a gente sempre, pelo menos uma vez por ano, a gente tenta se reunir. As amigas, é muito sensacional. As amigas, as famílias, os maridos são amigos e os filhos acabam sendo amigos também. E é extremamente, muito divertido. Mas é impossível você não linkar reuniões à comida. Então, assim, aí a gente já diz, a gente vai se reunir aonde? Em tal lugar. E o que a gente vai fazer? Vai levar, vai pagar o almoço do lugar, vai levar umas coisas pro café, e aí a comida tá no planejamento. Sim, só que aí você pode planejar isso. E, de novo, neste momento é exceção. Eu não vou ficar um mês junto com elas. Eu vou ficar 2 dias. É só um café, é só um almoço. É um café, um ou almoço. É um dia inteiro. E aí eu volto sei lá, vamos supor, seguinte, na segunda-feira. Como se nada tivesse acontecido na minha rotina normal. Pra minha normal. rotina normal de alimentação, né? Mas é aí que tá o maior erro também. Eu já joguei tudo fora. Sim. É o tal do jaquê, né? Essa expressão ridícula. E aí eu vou continuar. Já tá tudo perdido. Que eu já saí do trilho. Não tá tudo perdido. Só vai ficar perdido se você não voltar pra tua rotina dia 26, que é o Dia Internacional, né? Do recomeço pra nós, depois do Natal. Ou no dia 2 de janeiro, depois que tudo se passou. Não tá tudo perdido. Volta pra tua rotina, como se nada tivesse acontecido. Você toma café da manhã? Volte pro teu café da manhã. O que você tem no seu café da manhã? Você tem um pãozinho, tem um ovinho, sei lá o que você tem, um queijinho? Tá tudo bem? Fruta. Uma fruta. Um suco, eu não tomo café, mas tem um chá. Ok, volte pra tua rotina. Não sofra, não sente pra tomar o café da manhã do dia 26 ou do dia 2, remoendo, comi demais, não devia ter... Isso não vai funcionar. Ou pior, né? E seguir naquela coisa de continuar comendo as coisas que ou congela, que sobraram. Ou leva, dá pros convidados, já faça potinho, já manda pros convidados. Se você sabe que você não tem controle da comida, mande, distribua. Se você é uma pessoa que vê, isso é normal, gente, isso não é um problema, a gente não sabe lidar com a comida. E também dá pra voltar, eu sempre, é uma coisa que eu faço, e dá pra ir retomando a rotina aos poucos. Por exemplo, você fez ali uma confraternização, sobrou alguma coisa, você não precisa passar o dia inteiro comendo aquela sobra. Não, congela, guarda. Hoje, guarda. ou então assim, hoje no meu café da tarde, por exemplo, eu amo panetone.
Quando eu digo que eu gosto, eu não gosto. Eu amo Te panetone. ensinar a fazer um panetone bem gostoso depois. Adoro tá? panetone. E aí, Bem delícia. tipo, acaba que panetone é uma coisa que você acaba... Duas coisas que você acaba ganhando muito no Natal. Panetone e chocolate, né? E aí, sobra. E assim, ó, quem gosta, eu já falei, admito, sou formiga, gosto de coisa doce. Se você me colocar aqui um prato de arroz e feijão, com bife e ovo, eu vou comer. Mas se você me colocar um panetone, um bolo... Opa, peraí, o meu... Eu já vou no prato, eu já sou do salgado, você sabe disso. São preferências. Exato. E aí, sobrou. Dou um pouco pra um, mas acaba sobrando. A gente sabe que acaba Sobra, sobrando. gente, vai sobrar. E assim, você precisa passar um dia inteiro comendo panetone? Não. Deixa eu fazer o café da tarde. O café da tarde você come um Aí pedaço você de vai lá, faz aquela panetone. mesa bonita, pega o panetone, Isso. pega uma xícara bonita. Olha que delícia. Exatamente. Você deixou de comer o panetone, você gosta? Claro que não. É. Só que é isso que as pessoas não entendem. Enquanto não acaba, eu não paro de comer. Né? E isso é muito sério, porque aí assim, eu sempre falo que a gente precisa ter equilíbrio. A palavra da nutrição é equilíbrio, na minha opinião. Né? Mas é difícil chegar nesse equilíbrio. Porque a comida, como a gente já falou aqui várias vezes, a comida é para quando eu tô feliz, é para quando eu tô triste. A comida tem vários papéis na nossa vida. E aí a gente precisa... a Renata gosta muito de falar isso, né? E como paciente dela e quem acompanha ela no Instagram, que tipo, eu tô comendo porque eu tô triste. Mas será que eu não podia fazer outra coisa porque eu tô triste? Exatamente. Né? Mas é que a gente linka, né? A comida... E realmente, gente, se eu tô triste, se eu tô estressada, se você pegar um pedaço de chocolate, vamos falar de chocolate. Você tem uma sensação de bem-estar imediata. Isso é neurofisiológico. Exatamente. Tá, mas assim, eu condicionei a isso, é porque o açúcar conforta, né? Sim. Só que eu posso também ter outras, trabalhar a minha mente, o meu cérebro para outras atividades que também vão me dar uma sensação de prazer. Mas a gente tem que querer fazer isso. São escolhas. Né? E vai ter aquele dia que vai ter só o chocolate que a gente que vai te precisa confortar. mesmo. E eu vou te falar que tem dias que a gente precisa de um chocolate. Você concorda? Concordo. Tem dias que nós vamos precisar de um panetone. E tá tudo bem. Né? Porque nós somos seres humanos. Tem dia que a emoção vai estar falando muito mais alta e eu vou precisar comer. Não existe não comer. Não existe você ficar ali olhando, sofrendo por uma comida. Eu não consigo entender isso, tá? É por isso que eu não consigo trabalhar com a restrição. Você sabe disso. Então, né? Aí eu falei no começo que a minha funcionária foi lá na Renata. É verdade. E aí nós mudamos o assunto. E aí ela chegou e disse assim, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta coisa pra me ter que comer durante o dia inteiro. Eu falei que ela ia achar muita comida. Aí ela disse, eu disse, mas é esse o segredo, porque o que às vezes a gente faz? A gente fica, eu não tomo café, eu não almoço, aí a hora que você senta pra comer, você come um boi pela perna, e aí você não faz escolhas saudáveis, porque você tá com muita fome. Porque quem nunca passou por isso? Você tá o dia inteiro com fome, sei lá, o que você fez. Não tô falando de quem faz jejum. Não, nós estamos falando em geral tipo, mesmo. não, eu não tive tempo de me alimentar, comer, foi uma correria um dia ao estressante, irritante. E a hora que você senta, Você vai comer, você come gente. o que tu vê pela frente, né? Você come doce, você come salgado, você come a fritura se tiver. E aí é aquela coisa da escolha. E como a gente fala de autocuidado, e eu acho que a gente tem que estar consciente. Você falou uma coisa que assim, ouvir, conhecer o teu corpo, né? E essas pessoas não sabem. Aí a minha funcionária disse assim, então, sabe o que aconteceu comigo? Eu já percebi que o iogurte natural me dá saciedade. Mas ele é ruim pra caramba. Aí eu falei pra ela... Gente, e é mesmo. A gente não tá aqui pra mentir. Aí eu falei pra ela assim, então, posso te dar uma dica? Se você já percebeu que o iogurte natural te dá saciedade, ele deixa você sem necessidade de comer, então você já descobriu uma coisa que funciona pra ti. Só que se é ruim o gosto, se é ruim o sabor, você não vai manter isso por muito tempo. Tem que ajustar. Uma hora você vai desistir, porque ninguém toma um remédio amargo pra sempre. Então, o que eu acho, o que é a sugestão que eu te dou?
escolha alguma coisa para você acrescentar nesse iogurte natural que dê sabor para ele, porque se ele ficar ruim, você não vai mais comer. Coloca uma fruta. Foi o que eu falei para ela. Bate alguma Mistura coisa. uma fruta, você pode pegar, por exemplo, uma beterraba e fazer um suquinho, bater e bate ali fica junto, fica igual um iogurte normal. E aí ela disse, eu gosto de beterraba. Whey, né? Tem lá na tua eu casa, gosto de beterraba. Ela aí ela beterraba. disse, boa ideia. E você não precisa acrescentar açúcar. Você pode botar um fiozinho de mel. Sim. Que ninguém vai engordar com um fiozinho de mel. Isso vai dar um pouco de sabor para manter isso que você descobriu de que o iogurte natural te deu saciedade e não vai desistir. Exatamente. Porque se você ficar... Vamos combinar, né, Rê? Você comer uma coisa que não tem sabor, você vai fazer uma semana, 2 semanas. Se fizer na duas, terceira semana você já... Eu nunca vou esquecer. Eu gosto da verdade. Então quem me conhece sabe. A Renata uma vez me deu um cardápio. E aí lá vem ela. Ô, Renata, não. Gente, arroz de couve. Tu tá me sacaneando, né? Arroz, isso não é arroz de couve, isso é couve. Não vem com essa conversinha aí pra mim, que isso aqui é arroz, que não é. Eu não vou comer isso aqui como arroz. Não adianta. Eu prefiro tirar o arroz. Mas você vem me dizer arroz de couve. Não, você tá me sacaneando. E o pior que eu lembro tá... Só que por quê? Porque isso não funciona pra mim. Talvez pra outras pessoas em que olhar aquela coisa... Pra mim funciona mais, tá? Então você diz assim, não como arroz. Do que você me vir com essa conversinha aí de arroz de couve. Não vai dar certo. Eu não vou fazer. Não, e assim, eu lembro da cara dela até hoje, tá? E assim, olha o hábito que você tem hoje. Não é verdade? Foi pautado dentro da tua realidade. Sim. Mas falando da tua funcionária, ela é um clássico de consultório. Ela fazia, acho que 2 refeições só, entendeu? E não funciona. Você concorda comigo? Para ela não funciona, mas ela não sabia disso. Na cabeça dela, ela tinha que comer menos para emagrecer, só que ela não comia menos para emagrecer. Ela comia menos vezes. Mas quantidade. Maior quantidade, exatamente. E a gente tem essa ideia. Eu lembro que quando eu fiz o recordatório dela, eu disse, quando eu fizer o teu plano, você vai achar que eu tô te entupindo de comida. E ela ficou paradinha me olhando. E eu escrevi no plano dela, no café da manhã, porque ela não tomava. Sim, né? Verdade. Eu disse pra ela, dentro das tuas possibilidades, se você não conseguir comer o ovo, que ela falou pra mim que gosta de ovo, escolhe a fruta. E vai devagarinho, né? E assim, ela tem que descobrir, daqui a pouco a gente pode descobrir que ela não precisa realmente do café da manhã, mas que ela já conseguiu chegar só no almoço e no jantar. E não comer demais. Exatamente. Mas a gente não sabe como que ela funciona, nem ela sabe. Sim. Porque é uma coisa de se observar, né? Exatamente. É de tirar aquele tempo pra... isso aqui funciona pra mim. Tipo, pra mim não funciona o arroz de couve. É uma balela, assim, é uma ilusão. Mas então, pode assim, ser que daqui a pouco pra ela funcione, mas né? pra outra pessoa Exato. pode funcionar. Então, assim, tipo aquela minha amiga que disse que não gosta de legume, talvez pra ela o arroz de couve possa funcionar, sabe? Mas sabe o que você falou? Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Tirar um tempo. Ah, sim. E aí, né, vamos falar de mãe agora, né? A mãe acha que nunca tem tempo. Ah, sim. Mãe, profissional. Sim, exatamente. Só que assim, se eu não tiro um tempo para me conhecer, é aquela fala que a gente vê nas redes sociais da vida, né? Eu vou tirar um tempo para minha doença. Ah, sim. Você concorda? Aí quando eu ficar doente, tem mãe, gente, que não sabe, que não lembra a última vez que fez uma unha, sei lá, que tomou um banho demorado. Né? E aí, quanto menos saber se um iogurte me dá saciedade ou não, né? O que eu vou parar para saber se eu vou comer? E é muito essa coisa do observar. Às vezes a gente ouve assim, não vá... Quer ver uma coisa que a gente ouve, que às vezes você pensa, essa bobeira, né? Mas não. Se você parar, estiver consciente do que você está fazendo, porque o que a gente faz? Hoje no dia a dia, nessa correria louca que a gente vive, a gente faz tudo no modo automático. A gente vive no automático. E isso é uma estratégia do cérebro. Porque se ele não colocar algumas coisas no automático, ele não dá conta. Exatamente. Então, isso é uma estratégia do cérebro. É tipo dirigir. Quando você aprende a dirigir, você faz tudo consciente.
Quer ver? Não vou nem falar de carro automático, vou falar de manual, que é como a gente faz prova na autoescola. Tu passa a marcha, dá aquela olhadinha, né? Quem nunca, né? Passou a marcha e olhou se passou a marcha certa. Tu faz tudo no consciente. Depois de um tempo ninguém vai mais olhar se passou a marcha certa. Aquilo já tá na parte do cérebro, que é a automatização. E muita coisa hoje no nosso dia a dia que não devia estar no automático. E aí eu penso, né, Vivi, tá certo ou tá errado isso? Isso eu tenho me questionado. Por que a gente tem que viver sempre correndo, sempre no automático? O que a gente está fazendo? Exatamente. E aí a gente vive no automático, que é o nosso assunto aqui hoje, da alimentação. E aí a gente, às vezes... A gente colocou a nossa alimentação no automático. E a gente acha muito mais prático pedir um delivery, um iFood, da vida, do que... gente, às vezes, eu tenho 20 minutos para fazer almoço. Tá? Que seja um arroz com carne moída, um feijão e uma salada. Mas se você deixar tudo pronto, você faz. Outras vezes, 20 minutos não vão ser suficiente para mim. Concorda? Eu tenho que sair correndo pegar uma marmita. E tá tudo bem. Só que... O que eu quero para o futuro? Como que eu quero envelhecer? Eu vou viver correndo e, de repente, quando eu me aposentar e eu parar, eu vou levar um choque. Porque eu não estou mais correndo, eu não sei cuidar da minha alimentação, não sei... Você não concorda? É só você pensar quando você tira férias. Eu sou uma das pessoas que, assim, quando eu tiro férias, como a minha vida é extremamente corrida, já foi mais, hoje é menos, mas... Eu demoro ali pelo menos uma semana para me dar conta que eu tô de férias. Porque a gente parece estar errada em tirar férias, porque você não tá fazendo nada. Não, e nem é isso. É assim, tirei férias, assim, tá faltando alguma coisa. Sim, a correria, né? A loucura. O que tá faltando? Será que eu não tô me esquecendo de nada? Então, assim, nessa coisa da automatização, você esquece de estar consciente de algumas coisas que você tá fazendo. Que são extremamente importantes para nós. E aí... uma coisa que a gente vê, se você pesquisar na rede social, estratégias para você não comer muito, você vai no mercado. Quando é que você compra mais besteira? Quando você vai pro mercado, passa com fome. E aí, às vezes, isso é mentira. Isso é conversa da Renata, nutricionista. Isso é conversa de nutricionista. Gente, é verdade. Se você chega no mercado... Só que você tem que estar atento a isso, né? E o mercado é estratégico. Claro. Né? O que ele coloca ali? Aquele pacotinho para você abrir rapidamente. Você já está dentro do mercado comendo. Mas se você tivesse ido no mercado, planejado, comido alguma coisa, não ia acontecer isso. Mas aí, Vivi, eu falo uma coisa no consultório que as pessoas ainda não entendem. Aonde está o nosso sucesso? Nós estamos falando de comida, mas serve para tudo. Na rotina, ter uma rotina que ela não seja engessada, você ter planejamento e você ter organização. Você concorda? Porque assim, se você não tem isso hoje, tanto profissional quanto na alimentação, gente, uma coisa não anda separada da outra. É verdade. Né? Tá tudo bem, eu posso ser um bom profissional, mas se a minha saúde lá embaixo capengando, até quando que eu vou durar? Né? E é o segredo, na minha opinião, do sucesso, é você planejar o que você vai fazer e organizar. Porque se você sabe, se você vai no mercado no impulso, óbvio que você não planejou. Você vai encher o carrinho quando você chegar em casa, às vezes você nem traz o que você foi comprar. Né? Às vezes você nem traz ali o que você foi comprar. Aí você pensa, meu Deus, eu fui comprar um pacote de arroz, voltei com 3 pacotes de bolacha. Por quê? Você estava no automático, estava com fome. E o mercado vai te condicionar a pegar. Claro, é uma estratégia, né? Exato. Mas assim, isso é certeiro. Outra coisa que na tua fala aí que me lembrou é o comer antes de sair de casa, como a gente falou aqui, né? Não deixar, não contar com a sorte. Porque vai dar certo, não. E assim, depois do hábito construído, claro, isso é depois de um processo longo, né? Sim, e ninguém depois do hábito construído, fica mais fácil. Fica. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim. Esse final de semana, eu tive duas confraternizações, uma na sexta, outra no sábado. A da sexta era um churrasco. O churrasco eu ainda acho, dependendo, você ainda consegue fugir um pouquinho mais. Porque você não fica ali, principalmente quando tá sendo, não é servido tipo buffet, que tem arroz e coisa. Se for aperitivo, tipo aperitivo, você belisca ali, você acaba driblando um pouquinho melhor. A outra confraternização era num rodízio de pizza.
Aí você poderia se dar bem ou dar tudo ruim. Aí, só que quando você está acostumado, primeiro é assim, quando você está acostumado a comer menos, você já não consegue comer desesperadamente. Exatamente. Começa por aí. E aí, quando você já tem esse hábito construído de estar atento àquilo que você está pensando, que você está fazendo, e especificamente o que você está comendo, você já nem consegue exagerar propositadamente. Porque assim, eu estava lá, como eu estava na organização, nessa segunda confraternização, como eu estava na organização da confraternização, as pessoas começaram a comer antes de mim. Porque, recebe uma pessoa, recebe outra e tal, conversa com um, conversa com outro, então já começou aí. Aí, segundo, eu sentei, comia um pouco, sentava, levantava. Daqui a pouco, eu já não conseguia mais comer. Porque se você for contar... Tá, o que você comeu? Eu comi uma vez, dois tipos de massa, em pequena quantidade. Acho que comi uns 3 pedaços de pizza. Se comi mais 4. Sossegado. E um pedaço de pizza doce. E saiu de lá plena. Foi que eu comi. E assim, saí de lá bem. Tipo assim, eu passei... Claro, eu dei lucro pro rodízio, né? Com toda certeza. Mas aí eu quero aproveitar depois da tua fala, tá? Porque daí eu dei lucro pro rodízio porque eu fui uma das que menos comeu. Mas tá tudo bem, né? Foi uma escolha minha ir pra um rodízio de pizza. Mas aonde eu quero chegar é buscar estratégias para você não exagerar, mas você só faz isso se tu estiver consciente daquilo que você está fazendo. E tem outra coisa, Vivi, desculpa te cortar, tem muita coisa que eu escuto muito no consultório. Renata, como é que eu vou no rodízio e não vou comer? Eu paguei. Tá, gente, você pagou, você precisa sair de lá com a barriga estufando, depois não dorme nem de noite. O meu filho fez dessa. As crianças postaram, né? Quem ia comer mais pizza? Gente, o pequeno foi brincar. E aí esse mesmo, acho que se ele comeu 3 pedaços de pizza. O Arthur. Se ele comeu 3 pedaços de pizza, ele foi perdeu a aposta. Mas os maiores começaram a postar quem comia mais pedaços de pizza. Daí o Arthur dizia pro Lucas, aí o Lucas chegou, ai mãe, eu tô passando mal, minha barriga tá doendo. Tá doendo como? Uma cólica? Não, fica doendo direto, tá muito cheia. Aí o Arthur dizia assim pra ele, mas também, você comeu 20 pedaços de pizza. Daí ele dizia, mentira, não foi 20. Foi 19. Foi só 16. Mesma, tipo, 20, 16. Mas isso assim, a gente tá falando do teu menino, o Lucas tá com quantos anos? Tá com 11. Mas isso aí, um adulto de 30, 40 anos faz, tá? Faz, verdade. Exatamente. Não, e ele tem uma vantagem, né? Ele é atleta, então ele vai gastar isso... Rapidamente, já deve ter gastado. E criança, né? E criança. Atleta e criança, então agora ele vai gastar isso vai assim. a gente fazer isso. Nossa Senhora, eu demoro acho que uns 10 dias, igual cobra, 10 dias pra digerir. Pra fazer digestão. E é isso mesmo, sabe? Se a gente não tiver consciente do que eu quero, das minhas escolhas, por que a gente é tão consciente pro profissional e não pra nossa saúde? É verdade. Por que a gente é tão consciente para sair de uma faculdade, pegar um diploma e a gente não pensa na nossa saúde? Né? E assim, voltando lá no início da nossa conversa, todo mundo acha que passar pelo nutricionista, fazer uma alimentação regrada, a tal da dieta, né? Ali é caro. Gente, não é. Vou repetir o que eu falei quando a gente sentou aqui. Você emagrece, você tem saúde, qualidade de vida com arroz, feijão, carninha, ou franguinho, ou peixe, ou ovo, laranja, banana e maçã. Tá? A gente, lógico que o nosso corpo precisa de variedade, ele precisa de nutrientes diferentes. Né? Mas se eu não posso variar muito, alface, tomate, cenoura e beterraba a gente tem. Verdade. Tem as feiras, tem o mercado, dá pra gente Você pode fazer uma horta. A gente pode fazer uma horta. Assim, exatamente, desculpa. Então, assim, é saber o que eu realmente quero. Só que aí vem outro assunto nosso. Chega final de ano, né? Eu já não fiz nada mesmo, eu vou comer. Né? Vou comer pra morrer, né? Vou comer pra morrer, exatamente. Não, 2024, dia 2, eu vou tomar as rédeas. Mas aí eu vou tomar as rédeas com qual situação? O que eu vou ter de meta? Qual é a meta realista que eu vou ter? Né? É uma meta que está na minha cabeça perder 10 quilos em 30 dias? Ou eu vou ter de meta a construção de uma rotina saudável? De uma rotina saudável. De um hábito saudável. Exatamente. Né? Porque aí chega ali todo mundo desesperado que vai emagrecer. Né? Porque é o tal do padrão, né? Que infelizmente voltou com tudo.
na minha opinião. Eu odeio essa questão desse padrão. Porque tem gente que perde o senso por causa do padrão. Sim. E aí, o emagrecer, na minha opinião, é muito amplo. Com qual o objetivo que você quer emagrecer? Né? O que você quer ganhar com o teu emagrecimento? Eu penso muito nisso, sabe? E aí, mas todo mundo fica louco. E aí, uma rotina baseada em coisas simples, a gente não consegue fazer. E pesa muito a questão de que as pessoas querem tudo muito rápido e sem esforço, né? Porque é um meme, inclusive, da internet, assim. O senhor tem que... se você não fizer isso que a gente vai recomendar, você vai morrer. E o que você tem que recomendar? Dieta. Ah, não, então tá, então vou morrer. Eu vou morrer, exatamente. Então, as pessoas querem um milagre, uma pílula mágica que você dê para elas e a partir daquele momento elas alcancem a meta de peso ou de... o que quer que seja. Mas é a lei do pequeno esforço. E aí isso dificulta tudo, né? Exatamente. Eu pago o preço para fazer tanta coisa, mas eu não pago o preço de, sei lá, se eu tomo Coca-Cola todo dia, tá, então toque para zero. Concorda? Tá, você não quer deixar o refrigerante todo dia, se você bebe 600, então bebe 300, você já está ganhando. Mas é a lei do esforço. Se você não se esforçar um tiquinho, um pouquinho que seja, é por você. Não é pela Viviane, não é pela Renata, não é por ninguém. O esforço é para você, né? E eu penso assim, ó, tem o outro lado também do Natal e do Ano Novo, né? Que eu penso. Tem um lado assim, que a gente fica esperando o dia 31 virar para primeiro, parece que o milagre vai acontecer. Não é verdade? Então, assim, no Natal eu como tudo que eu tenho direito. Dia 31 para primeiro eu vou começar com o pé direito. Tá, mas isso é momentâneo, não é aquela mudança que toca no teu coração. E é aquela coisa assim, né? A gente tá... época de festa, você tá... É um espírito diferente, né? Tem cheiro diferente na minha opinião. Aquela coisa assim de... é época de fazer planejamento. Só que isso não se mantém, porque talvez não seja a melhor época para planejar. Exatamente. Porque a gente tá num clima que não é o clima do dia a dia. Quando chega o dia 2 de janeiro, quem não vai seguir de férias vai voltar para a vida normal. A vida real tá e aí, será que a vida normal eu mantenho aquele sentimento do período das festas? Será que aquele meu planejamento vai funcionar? Talvez o momento de planejar, chegou o dia 2, acabou a festa. E sabe agora quando que eu faço o meu planejamento para o ano seguinte? Eu gosto de fazer julho e agosto. Opa, você é adiantada, hein? Sabe por quê? Veja bem, você consegue fazer um apanhado, faça de conta que o ano está terminando entre julho e agosto. Você concorda comigo? Entendo. E aí você vê ali o planejamento de tudo que você fez. Tá, o que poderia melhorar? É o que eu faço. É uma entendeu? estratégia. E eu fiz os meus planejamentos. Esse ano eu atrasei um tiquinho, eu fiz em outubro. Mas assim, se você me perguntar o que eu coloquei, coisas tão simples que a gente deixa de aproveitar. E de estar atento, né? De estar atento, né? E eu penso isso, é um oba-oba daquele espírito assim, 2024 vai ser melhor. Tá, mas vai ser melhor se eu quiser que ele seja realmente do fundo do meu coração. Eu só vou ser uma pessoa saudável se isso não for só da boca para fora. Sim. Precisa haver atitude, né? E precisa haver um esforço, na minha opinião. Porque assim, você mudar a rotina, você mudar hábito, você cumprir um planejamento, aí vem aquela coisa, né, que a gente escuta muito. Motivação, a motivação vai dar e vai passar, é disciplina. É disciplina focada, na minha opinião. Do que você quer para sua vida. Eu digo, o Lucas é atleta da natação, né? O meu filho do meio. E aí, e a Alice também é envolvida com balé e coisa, então acaba tendo que ter esses cuidados de atividade física. Sim, e de alimentação. Claro que eles não têm restrição, porque eles são adolescentes, eles têm uma vida extremamente ativa. E aí, eu sempre foco nisso, né? Tipo, o Lucas, às vezes, a gente diz assim, ele tem 11 anos, pré-adolescente, adora jogar videogame, adora estar no celular, a gente tem que estar sempre controlando. E aí ele vai treinar comigo, né? Daí eu falo, vamos pro treino?
Ah, eu não quero ir. Pois é, mas você precisa. Aí é diferente. Isso é Ele disciplina. Atleta. Esse é disciplina. Isso é Querendo ou disciplina. não, eu porque preciso é fazer. muito fácil você ir quando você quer. É muito fácil você só fazer quando quer. Mas ir mesmo sem querer, sabe aquela coisa também de internet da força do ódio? Isso é disciplina. Mas aqui, os grandes atletas, né? Por que eles estão no ponto que eles estão? Vocês acham que uma noite mal dormida tirou o foco deles, a disciplina deles de treinar? Óbvio Pode, que não. né? Mas, Vivi, é isso que eu penso, sabe? Quando a gente está na faculdade, que a gente quer uma carreira... Você foca, né? E aí, gente, por que a gente não foca com a saúde? Isso é uma coisa que eu sempre estou me questionando. Hoje mesmo, quando eu estava ali sentada, eu estava pensando, né? Esperando chegar, eu fiquei pensando, a gente faz tanta coisa, e quando um momento desse para a gente falar de saúde, de alimentação, né? Quase que não saiu, né? Verdade. Quase que não saiu. Tivemos que ajustar as agendas. As agendas. A agenda dela estava mais cheia, tá? E aí a gente não para fazer algo que é tão importante, que como eu falei, se a gente não tiver saúde, o que adianta eu ser um profissional lá em cima? É a mesma coisa da saúde emocional, Sim. que você já falou aqui no teu podcast. Então, assim, tem coisas que isso me impactam. E são escolhas, né? São escolhas e a gente vai pagar o preço depois da escolha que a gente fez. Eu sempre gosto de falar que a própria ideia do podcast não é que, poxa, a pessoa vai assistir o podcast e vai mudar a vida né? dela. Eu acho que a ideia do podcast é plantar a sementinha. Exatamente. Tipo, eu acho que eu já contei essa história aqui. O podcast surgiu numa conversa onde eu contava para a Bruna, que é quem está sempre me ajudando com o podcast, e eu conversava com a minha irmã, que às vezes a gente tem conversas com pessoas que a gente gosta tão ricas. Por que não? Eu disse, cara, se alguém estivesse escutando essa minha conversa aqui... Se alguém estivesse escutando a nossa conversa Se alguém estivesse escutando essa conversa aqui, isso podia mudar a vida de alguém. Né? Super concordo. E a ideia é essa. Só que plantar a sementinha de... Deixa eu prestar atenção. Eu falo que ninguém vai chegar para você com uma caixinha embrulhada para presente e dizer assim, toma. Isso aqui tu faz com esse tempo, tu faz com esse tempo o que tu quiser pra ti, tá? Ninguém vai fazer isso. Não. Quem tem que fazer isso somos nós. É você. Então, seja o que for. E eu acho que é um passo de cada vez. A gente hoje tá falando aqui de nutrição, mas o conceito geral de saúde, ele envolve uma série de coisas. Muitos. Então, vários pilares envolve saúde mental, envolve o biológico, envolve a alimentação, envolve a questão social, envolve a questão financeira. Então, tem uma série de coisas relacionadas à saúde integral, né? E é um passo de cada vez. Exatamente. Mas, o que principalmente importante eu preciso começar. Exatamente. E por onde eu vou começar? Tá, então hoje pra mim é mais fácil começar cuidando da minha alimentação? Ok, é isso que eu vou fazer. Ai, não, hoje é mais fácil eu sair, eu tirar um dia, um horário do meu dia pra eu fazer uma caminhada? Tá ótimo, parabéns. Beleza. Ah, não, eu vou organizar a minha vida financeira. Não importa qual é a decisão. Eu acho que a ideia é você chamar virar o olhar para você. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Para me sentir melhor. Né? Que escolha eu posso fazer que vai me beneficiar? E assim, se eu não conseguir mudar a minha alimentação no contexto geral, às vezes a gente não toma água. Não tome água. Às vezes você não come uma fruta, às vezes você compra fruta para dentro de casa e a fruta estraga. Meu Deus, se você comer uma fruta e você comer uma fruta a cada 15 dias, você comer 3 vezes na semana, olha a vitória. Se você, compra como se houvesse amanhã e depois vê o cartão de crédito ali, mas se você não precisar comprar todo dia, se você comprar, vou determinar que 2 vezes na semana eu vou sair para gastar, vou gastar X, né? Também já é uma vitória. Só que a gente não comemora... Pequenas vitórias, né? A gente não comemora as pequenas vitórias. A gente espera o grande para comemorar. Eu ensino para as meninas da confraria, assim, que vocês têm um pote da conquista.
entendeu? O que você vai colocar no pote, né? Eu adoro post-it colorido, né? Eu sou a louca da papelaria. Então, assim, hoje eu bebi 3 copos de água. Escreve ali, pega. E a hora que você estiver, assim, largada, a tal da desmotivação, sem querer fazer nada, vai lá no pote e veja, pega aleatório, uma coisa que você já construiu. Mas a gente espera muito grande pra gente começar a comemorar. E a gente, eu li ontem um livro e a gente espera muito do outro, né? E não é do outro. A falta que a gente faz da gente, as faltas que a gente comete com a gente mesmo, né? Então, assim, a gente esquece de ser responsável pelos nossos atos. Por nós mesmos. Mas a culpa é sempre do outro. É mais fácil. E aí é mais fácil dizer assim, eu não faço porque meu marido não me apoia. O fulano não me apoia. Eu tenho criança, eu tenho que fazer nega maluca. Aham. Né? Gente, quando eu casei, o Adriano não tinha bons hábitos, sabe? E foi uma construção. Eu não cheguei impondo. Mas eu tinha num período, a gente se jogou. Mas depois eu pensei, nós não vamos envelhecer, né? A gente não tinha nem filhos. Aquela história que eu contei da calça ali, a gente não tinha filhos. Gente, não é o número da calça. Era o que eu estava fazendo com a minha saúde. Entendeu? E eu pensei, tá na minha mão mudar ele. Mas eu não podia impor. Porque, olha, culturas diferentes. Sim. Né? O Adriano morava sozinho, eu morava também, mas o Adriano perdeu a mãe muito cedo. Então foi criado pelo pai, da forma que ele tinha. Eu não podia impor para o Adriano ter bons hábitos, mas eu podia construir. Sim, e aí é o que a gente falou, do exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Arrasta, porque tu podia falar o que tu quisesse, mas eu acho muito engraçado. Tem mães, quando eu atendo crianças, que diz assim, mas porque o fulano não come bem, porque o fulano, até eu acho que a gente conversou um pouco disso, quando eu fiz o podcast com o Fernando, que era pediatra. Porque o fulano não come bem, mas a mãe não bota uma salada, ela não come salada, gosta de comer só fast food. Aí vai no mercado, compra salgadinho, doce. Mas não, doutora, mas eu não coloco, não fica na vista dele, eu coloco no armário. Tá. Essa criança é extremamente limitada, que ela não sabe que lá naquele armário tem comida, tem uma coisa, uma guloseima, ela não sabe. E por um tempo, ela pode não alcançar. Mas depois ela vai daqui a pouco ela vai pegar um banco e vai descobrir como alcançar aquilo ali, porque quem a gente já foi criança e a gente faz. Mas Vivi, agora eu atendo pouco criança, né? Mas quando eu atendia bastante criança, o que eu escutava no consultório? Eu falava ali pra criança, tem que experimentar, tem que comer. Mas a minha mãe não come, eu não posso comer. Gente, se fosse comigo, eu acho que eu morria. Sabe? Eu mandar as minhas filhas ou falar com as minhas filhas fazer uma coisa e eu não estou fazendo. É que a gente ouviu muito isso quando a gente era criança, né? Você deve ter ouvido. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Os nossos pais nos educaram assim. Faço o que eu digo, não. Eu lembro com muita clareza da minha mãe dizer isso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Só que, para aquela época, talvez isso funcionasse. Porque a gente é de uma época que a gente não podia argumentar. E a autoridade dos pais era inquestionável. Exatamente. Né? E hoje não. A gente tem uma diferença. Não que a gente não tenha autoridade, não é isso. Eu acho que a gente continua precisando ter. Então, não necessariamente a gente tem. Mas a gente continua. Eu acho que a autoridade na criação de filhos, ela é essencial. A autoridade, não autoritarismo. Eu acho que tem gente que confunde isso. Exatamente. E criança exige autoridade. Criança exige controle, né? Exatamente. Até porque é um processo de aprendizado e isso é papo para outra coisa, outro podcast. Mas hoje, com a enxurrada de informações que essas crianças recebem, e a evolução. Gente, a gente esqueceu da teoria da evolução. Sim, a gente precisa entender que as crianças de hoje não são iguais às crianças que nós somos. Eu sempre comento que eu era uma criança retardada. Se eu fosse comparar com as minhas filhas... Retardada. Você concorda? Gente, a gente era extremamente limitado.
E assim, eu acho que hoje, concordo com tudo que você falou, a gente tem que escutar, tem que argumentar, tem que explicar. E acima de tudo, para a geração hoje, eu acho que é o exemplo. Sim. Entendeu? É o que mais funciona pra eles, É o que mais né? funciona. Se você não dá o exemplo, se você quer que teu filho coma fruta, mas se você faz careta pra fruta, esqueça, ele não vai comer. E daí, quer ver? Aí eu tava falando do Lucas, né? Da história da disciplina. Então, nós dois somos muito parecidos, né? E aí ele diz assim, ai, eu não tô com vontade. Mas tu vai. Tu vai treinar porque tu precisa, tu não quer ter resultado? Pois é. Sim. Então você precisa Não quer treinar medalhar? e não ir hoje, e ir hoje mesmo sem vontade, isso é disciplina. E aí tá, um dia nós lá no treino e eu disse assim, ai, eu não quero correr. Ele olhou pra mim e disse assim, cadê a disciplina? Eu falei, tá, entendi. Então é muito disso, tipo, tá, você não pode só me dizer que eu preciso ter disciplina. Eu vou acabar, e aí é muito engraçado, virou, mexeu, eu ouço eles falando coisas que eu falo para os outros irmãos. A Alice falando pro Lucas, o Lucas falando pro pequeno. E é engraçado, porque assim, e é essa coisa do repetir o que eles estão acostumados ali. Mas porque Isso o nosso funciona, cérebro precisa da repetição. e isso funciona para tudo, inclusive para alimentação. Exatamente. Então não pode eu chegar e exigir que eles comam bem Se eu não se tô eu me comendo. alimento mal. Se a família toda. Eu sempre falei que o processo de melhora de hábito, ele não é individual. Não. Ele é familiar. Exatamente. Porque é extremamente complicado você dizer para uma só pessoa da família que ela precisa de restrição e todo mundo. Ela não vai manter Não aquilo. vai, Não gente. vai. Ela vai fazer uma semana. Na semana seguinte, ela já vai se ver como vítima, como ultrajado, que eu tô ali, todo mundo Excluído. O excluído, tá todo mundo no bem bom e eu tô aqui comendo meu alface, a minha carninha grelhada e eles estão lá numa batata frita. Só que essas pessoas precisam se conscientizar, né? Que a gente é uma construção. E talvez seja a necessidade de tornar esse processo, essa necessidade consciente e, por vezes, você vai ter que ser o exemplo. Tipo, chamar para si essa responsabilidade de dar o start. Se você é a mãe daquela família, é mais fácil, né? Eu acho que a mãe, ela tem um poder muito maior. E muitas vezes a mãe não sabe aproveitar isso, tá? Você concorda? Eu concordo. A mãe, ela tem um papel muito sensacional, na minha opinião. Porque a mãe, cansada ou não, ela vai fazer. O exemplo tá ali, ó. Você olha pra mamãe, gente. Você não vai deixar de fazer porque você não dormiu a noite inteira. Você deixou de vir de trabalhar porque não dormiu a noite inteira? Não. Você deixou de cuidar do teu filho chorando ali? Você porque, vou virar pro lado que ele tá E dormir, dormindo, deixar né? berrar. Nunca. Então, assim, eu entendo que a mãe, se ela souber aproveitar, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso, tá? O papel que ela tem, ela transforma a casa dela. Sim, sempre. Ela transforma a alimentação do filho dela, ela transforma o filho, ela transforma o marido, ela transforma quem está em volta dela. O ambiente inteiro, né? O ambiente inteiro. É uma coisa assim que eu penso, né? Mas para isso ela tem que trazer isso para consciência. Exato, por isso que eu sempre falo. A mãe muitas vezes ela esquece dela porque ela acha que ser egoísta, porque a palavra egoísta não tem, né? É difícil. Mas a mãe precisa ser egoísta. Para ela fazer todo esse papel, para ela desempenhar, ela tem que ter um egoísmo para ela. Tem um momento, é verdade. Entendeu? E eu penso, né? Às vezes eu vejo uma mãe se matando e eu penso, meu Deus, que mulher é essa? Que sensacional. Só que se ela fosse um pouquinho egoísta, ela estaria muito melhor. Muito melhor. Né? E aí, ela sendo egoísta, pensando na alimentação, olha a saúde que ela está trazendo para a família dela. Né? E aí, muitas vezes, a gente espera a gente bater na trave para a gente tomar as rédeas, né? Porque às vezes a mãe, se ela estiver escutando, ou uma mãe estiver escutando a gente falar aqui hoje, às vezes ela só precisava desse impulso de ouvir nós duas falar. Para entender que ela pode, que ela né? pode, exatamente. E não esperar. Eu acho que hoje, algumas vezes, as pessoas esperam o limite, né? E aí volta que ela fala, né? E aí, assim, tá, se eu tô com uma doença muito grave, agora eu tem que faço. mudar, né?
Mas por que esperar chegar nesse ponto, né? Por que eu esperar eu estar doente gravemente para poder fazer alguma coisa? para fazer alguma coisa? Então, a motivação pode ser outra. Não, a motivação é que eu não quero chegar nesse ponto. É o que eu não sempre quero falo. ficar doente. E aí eu falo em todos os aspectos. Então, eu não quero chegar nesse ponto de que eu sou obrigada a fazer. Por exemplo. Aí você, por obrigação, não vai ter prazer, o olho não vai brilhar. Eu tenho um histórico familiar de diabetes. Também tem. Não, eu não tenho, eu tô dando um exemplo. Tá, eu tenho, de verdade. Aí assim, você tem um histórico familiar de diabetes. As pessoas chegam pra você no consultório e dizem, ô doutor, o meu pai tem diabetes, eu vou ter diabetes. Sabe qual que costumava ser a minha resposta? Depende. Eu também falo a mesma coisa. Depende de você. Mas como assim depende de não? mim? Eu digo, tá. Você já tem um fator de risco para desenvolver a doença, que é a história familiar. Agora, se você vai desenvolver, depende das escolhas que você vai fazer ou de que você está fazendo. Porque se você tiver um hábito alimentar saudável, se você tiver o hábito da prática da atividade física... Você muda a história. Você muda a tua história. E falando hoje em genética, em epigenética, já está comprovado que você pode mudar a história dos teus descendentes, porque no momento em que você não desenvolve diabetes, daqui a pouco, claro, não é assim de uma geração para outra, mas daqui a pouco esse gene de desenvolver diabetes já não vai mais fazer parte da sua história, né? E ou ele vai estar inativo, ou ele já nem vai existir nos teus descendentes. Então, assim, a gente pensa que é uma escolha... não, é só pra mim. É o meu corpo. Tanto faz, eu não tô nem aí se eu tenho diabetes ou não. Tá, mas você quer ter filhos? Você quer que a sua família... venha uma família doente. Seja uma família saudável? Então, são tudo escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. E aí algumas delas são conscientes, outras nem tanto. E outras são obrigatórias. E aí essa que é a pior, né? Porque, por exemplo, a minha maior dificuldade com pacientes... Eu estou citando os diabéticos, que são os que precisam fazer mais restrição alimentar. Então, assim, a minha maior dificuldade com os pacientes diabéticos é... Doutora, mas eu não posso comer um docinho. Ô, doutora, mas eu não posso... Parece que é sofrido, né? Não comer. Não posso comer nenhum docinho, eu não posso comer nenhuma bala. E aí você... Cara, é sério, é de doer o coração você tem que dizer... Agora não dá. Não pode. Agora não dá. Talvez, se a gente conseguir um equilíbrio, você um dia possa conseguir. Mas isso também depende de você. Mas nesse momento não dá. Não era muito mais fácil. Ter pensado nisso antes, né? Eu pensar antes, assim, hoje eu não vou comer esse doce. Tem uma amiga que diz assim, na verdade é a irmã de uma amiga. Ela dizia assim que quando ela estava... quando ela começou a ter a consciência do hábito alimentar e tal, e às vezes ela ia numa festa, daí olhava aquele brigadeiro e dizia, ai, que vontade de comer esse brigadeiro. Mas esse brigadeiro desse tamanho não pode ser mais forte do que eu. Eu penso nisso, exatamente. Né? Então, assim, como pode um brigadeiro ser mais forte do que você? Se a gente for ver equivalência de tamanho, tipo, o que é um brigadeiro frente à complexidade do ser humano, né? E às vezes é uma estratégia. Sim, eu penso assim, como que a comida tá vencendo a gente? Né? É bem o que você falou, é bem que a sua amiga aí disse. Gente, como que o brigadeiro, ele pulou no teu colo, ele pulou na tua boca? Mas como que a gente deixa um simples brigadeiro tão pequenininho... Te dominar, né? Te dominar, né? Mas sabe por quê, Vivi? Porque a comida tá sempre num patamar muito grande da nossa vida. Né? E a gente esquece novamente, né? Que ela pode estar aqui, ó, ela não precisa estar no topo da nossa pirâmide, mas a comida sempre... Ela vai estar sempre ligada a muitas coisas boas, né? Assim, e comer, né, como a gente já disse aqui, é muito maravilhoso, é muito bom, né? Que bom que a gente pode comer. Sim. Sim. E é isso que eu venho pensando, sabe? Se 1%, se você fizer 1%, se você não tomar água, se você tomar... Pequenas mudanças, né? O problema do ser humano é que ele quer o grande. Mas para a gente chegar no grande, a gente tem que estar no pequeno.
E no emagrecimento, na qualidade de vida, na alimentação saudável, não é diferente. Entendeu? Então, Rê, a gente sempre termina o podcast, e a gente precisa terminar, senão a gente fica aqui até amanhã. Acho que... Uns 5 dias aqui conversando, se deixar. Vai ser bom que a gente emagrece, né? Porque fica só falando, não come, só bebe água. Só bebe uma água. Não, tô brincando. A gente sempre termina o podcast com algumas dicas para as pessoas, assim, tipo, como que eu posso melhorar determinado aspecto da minha saúde para eu começar com esse processo de autocuidado, né? Para fazer jus ao nome do podcast. Como a gente está nas festas, acho que a gente pode dar dicas específicas, assim, que não sejam difíceis, para as festas, para as pessoas. Você dá a sua dica e eu dou a minha. Pode ser? Pode. Então vamos lá, pensando nas dicas, né? O que eu faria? Primeira coisa, coma antes de sair de casa, se você for convidado. Se você for receber, não passe o dia inteiro trabalhando com a comida e beliscando, tá? E mantenha um padrão. Água, faça a noite de sono tranquila, mantenha o teu café da manhã, uma refeição equilibrada. Vai ter um pouco mais de açúcar, reduz um pouco a porção, então, do carboidrato ao meio-dia. Não deixe de ter, gente, o carboidrato não é o inimigo, né? E coma, mas assim, não coma como se não houvesse amanhã, né? Coma com moderação. Sinta o cheiro da comida, coloque a comida na boca, não mastigue imediatamente. Converse, interaja. Converse, né? E assim, tem 3 sobremesas que eu amo. Tá, eu preciso pegar as 3 na mesma proporção? Às vezes tem isso, né? Tem coisas que a gente ama. Não é que a gente ama porque a gente quer comer, mas porque são afetivas, né? Então vai lá, pega o que você mais ama, que você adora, que você não pode viver sem, coloca no teu pratinho. E das outras, pega uma colherinha pequena e coloque na boca. Você não deixou de comer, né? E tome água, tá? Cuidado com a bebida alcoólica. Se você preferir beber, alterne com água. E lembre-se que a bebida alcoólica o nosso corpo não reconhece. São calorias vazias. E isso impacta pra gente, né? E o que eu vou te falar? No outro dia, siga a tua rotina normal. Né? Não sofra, não faça restrição, não deixe de tomar um café da manhã, a não ser que você não esteja com fome, né? Entenda a tua saciedade, entenda se você tem fome, se a fome é real, se a fome é emocional ou se a fome é ocasional por causa do horário que você está acostumado a comer. Verdade. Né? Pequenas coisas fazem total diferença. E não saia da ceia do Natal, não saia da virada do ano com a barriguinha explodindo, né? Não precisa. Não precisa de você não conseguir dormir porque você exagerou. Aproveite o momento, né? E comer é muito bom. A gente não vai deixar de comer, né? Então, a dica que eu vou dar é que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Eu sempre gosto de lembrar das redes sociais. Sim. Hoje, qualquer coisa que você coma pode ser substituído por uma coisa mais saudável. Então, às vezes, se você está nesse processo de manter essa tua construção de hábito alimentar saudável, às vezes fazer uma troca inteligente é uma coisa legal. Tipo assim, eu vou fazer um prato que a Renata falou, o salpicão. Se você for pensar no salpicão, ele tem Não fruta, tem coisas ruins. Não tem coisas ruins. Ele tem fruta, ele tem frango, que é Cenoura. proteína, cenoura. O que geralmente aumenta a caloria do... A batata palha. Do salpicão é o molho e a batata. Então, quem sabe eu tiro a batata E faço eu um molho troco o diferente. molho. Em vez de eu fazer com maionese, eu faço com creme iogurte. de ricota, um iogurte. Né? Pronto, já Então, ficou delícia. Você vai ter aquela mesma comida que tem um valor afetivo, que tem relação com a época, mas com menos calorias. E aí na internet você tem uma série de opções que você pode buscar. Hoje não tem quem não tem um celular. Você vai lá, digita Ceia de Natal. Ceia de Natal saudável. Vai ter um montão de receita. Tá, mas eu não consigo. Essas receitas têm coisas mais caras. Gente, faça o básico. Faz o básico que funciona. Né? E assim, e isso é uma coisa que eu faço. Não quero.
eu sou daquelas assim, ó. Por exemplo, a Renata diz assim, se você toma refri, tome o 0, é melhor. Se eu tiver de tomar refri, ou eu tomo refri normal ou eu não tomo. Isso é uma coisa minha. Sim, são escolhas. É uma escolha. Então, assim, eu prefiro não tomar o refrigerante do que tomar o 0. Porque o 0 aí a gente tá pensando em questões calóricas. Horrível, né? Então, eu prefiro não tomar, não quero. Eu faço uma outra escolha. Eu tomo água, uma coisa que me ajudou foi aprender a gostar de água com gás. Sim, que ajuda. Põe ali uma frutinha, espreme um limãozinho. Meu Deus, tá delícia. E aí, substituir. E aí vou lá, vou comer, vou tentar comer com moderação. E lembrar de voltar pro trilho no outro dia. Exatamente. Ou na próxima refeição. Foi o almoço de Natal, eu não preciso seguir com o almoço de Natal o resto do dia. Então, eu já vou comer menos, eu vou fazer uma outra escolha. Se eu comi bastante no almoço de Natal, por que eu tomar um café da tarde, café colonial? Eu posso comer só uma fruta. E posso estar ali junto com a família. Eu acho que o principal da época é estar junto. É estar com as pessoas que a gente ama. E aí, se você conseguiu fazer tudo isso, tanto que a Vivi falou quanto que eu falei, comemore porque você fez. Né? E quando chegar o dia 26, volta tudo pra tua rotina. Até porque se você já tiver uma rotina estabelecida, fica mais fácil. Ela vai entrar automático na tua vida. Eu acho que a gente tem que parar de pensar nisso. Já chutei o pé da barraca, vou seguir chutando. Não, cara. Vai lá, chutou, sabe que a coisa? Chutou o balde, junta ele e continua. Eu costumo dizer assim, se você pisar no cocô na rua, você vai deitar e se lambuzar nele? Não. Você não vai, né? É a mesma coisa. Se você comer um pouquinho mais, você vai embora. A comparação não é bonita, mas é o que vai marcar na cabeça de vocês. Não é verdade? Você não pisou no cocô na rua e você não deitou no chão e se lambuzou. Agora já pisei e vou sujar o pé inteiro. Não, a gente não faz isso. A né? mesma coisa com a comida. Não é porque eu comi um pouquinho agora que eu preciso morrer comendo até o dia acabar. Né? A comparação não é bonita, mas funciona. Funciona, né? Não, imagina as pessoas começarem a comer lembrado do pé lambuzado. Já para de comer na mesma hora. Mas eu duvido que isso não funcione. O pior que funciona mesmo. Essas comparações quase sempre fazem um efeito imediato na mente, né? Mas é isso. Eu acho que é mais um passo para o autocuidado. Por isso, doses de autocuidado. E é um passo de cada vez. Não pensem que toda essa nossa conversa aqui é aquela coisa assim, tipo, a Renata que já foi acima do peso, eu que sigo nessa luta, assim, é um dia de cada... E nós é igual a eu gosto de dizer que é igual a tudo isso de autocuidado, os alcoólicos anônimos, eles têm uma máxima que é um dia de cada vez. Exatamente. Né? E eu acho ela perfeita, ela serve pra tudo, não só pra questão de vícios. Porque, assim, a comida também pode ser um vício. Pode ser. E aí, assim, é um dia de cada vez. Hoje não deu, amanhã recomeça amanhã. É, Hoje não assim, deu, recomeça amanhã. Aproveitando a tua fala aí, um dia de cada vez, e muitas vezes a gente planeja começar e dá tudo errado. A gente não tem dia perfeito, né, Vivi? Sim. A gente não vai ter. Então, assim, naquele dia, mesmo que deu errado, o que você conseguiu fazer de bom? Sei lá, não falar da água de novo, tomei água. Tá bom, parabéns. Né? E é viver um dia. Segue o plano no outro dia, né? E assim, e contar que quando você for começar a tua dose de autocuidado, muita coisa vai aparecer para você não fazer. Sim. Né? Só que aí você tem que ser persistente. Quando a gente vai ajustando, dando a voltinha daqui, a gente vai fazer. Sim. São escolhas, são suas prioridades para você ter tua dose de autocuidado. E estar bem para cuidar das pessoas que você ama, né? Que eu acho que é o mais importante. A ideia de se cuidar não é uma ideia egoísta, não vou cuidar de ninguém. Todo mundo pensa, né? É ao contrário. A ideia de se cuidar eu preciso estar bem para cuidar das pessoas, para oferecer. Ninguém dá o que não tem. Exatamente. Então, eu já falei aqui várias vezes em vários podcasts. Então, eu preciso estar bem para poder oferecer o melhor de mim para o próximo, para as outras pessoas que estão junto comigo. Para meu marido, para minha mãe, para os meus pacientes. Para os meus pacientes. E é assim. E aí a gente termina. Por mim, pela Renata, a gente ficava aqui mais umas 3 horas conversando. O resto do dia, né? Tá muito bom. Mas a gente precisa terminar. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.